Deus estava com ele, de Elisa Marcelli, parte 3, capítulo 6. A surpresa. Acordou, ouvindo uma leve batida na porta. Abriu os olhos. Levou algum tempo para se lembrar de onde estava. Ouviu a voz de Isaías. Está na hora, precisa levantar, não podemos nos atrasar. Já acordei, estarei pronto em instantes. Precisamos tomar café antes de sairmos de casa. Irei em seguida. Percebeu que Isaías se afastava da porta. Sentou na cama, olhou novamente para o porta-retratos. A moça parecia que olhava para ele. Levantou e falou em voz alta. Não sei quem você é, mas que é muito bonita, isso é. Trocou-se rapidamente. Finalmente chegou o dia. Espero poder voltar hoje mesmo. Voltarei com muitas dúvidas, mas não vou parar a minha vida por isso. Vivi até hoje sem saber de nada e continuarei vivendo. Será que vou conseguir? Chegou à sala das refeições. Estranhou, pois Isaías tomava café sozinho. Onde estão os outros? Ismênia foi levar o Léo para a escola, já deve estar chegando. A escola começa cedo assim. Não é a escola que começa cedo. Nós é que estamos atrasados, por isso é melhor se apressar. Já estou pronto. Vou tomar um café rápido. O Dr. Amadeu é muito ocupado. Não podemos deixá-lo nos esperando. Walter se apressou realmente. Em poucos minutos tomou o café e comeu uma fruta. Iam saindo quando Ismênia chegou. Já estão indo? Sim, e atrasados. Isaías, como sempre, você está exagerando. Walter, espero que tudo dê certo e que consiga voltar para sua terra. A terra dele é aqui. Ele é brasileiro. Sei disso. Mas também sei que tem uma vida toda lá fora e que aqui não conhece ninguém além de nós. Está bem, mas vamos embora? Sim, estou pronto. Saíram, entraram no carro. Por mais que o Walter tentasse, não conseguia esconder a ansiedade e o nervosismo que estava sentindo. Isaías também dirigia calado. Enquanto o carro corria, o Walter ia apreciando a paisagem. Um rio muito largo surgiu. O carro atravessou uma ponte que passava por cima dele. Que belo rio, Isaías. Ele fica dentro da cidade? Sim, é o rio Tietê. Ele atravessa quase todo o estado de São Paulo. Chegaram ao centro da cidade. Isaías parou o carro em uma rua, desceram e andaram alguns metros. Entraram em um edifício. O elevador era pequeno e apertado. Desceram no 5º andar. Isaías seguiu um corredor. Parou em frente a uma porta. Walter olhou o número, era 56. Isaías bateu na porta. O senhor de uns 50 anos abriu e sorrindo disse: Bom dia, chegaram pontualmente. Como vai, Isaías? Estou bem, apesar de tudo. Já dentro da sala e sentados, o advogado disse: Sinto muito pelo Paulo. Também era meu amigo, mas tanto nós como ele sabíamos o que estava sofrendo. Deus é quem sabe das coisas. O nosso dia também chegará. Tem razão. Quero lhe apresentar o Walter. Muito prazer. Ainda bem que está aqui no Brasil. Se assim não fosse, nos daria um trabalho enorme para encontrá-lo. Muito prazer. Mas por que minha presença é tão importante? O advogado tinha sobre a mesa 4 envelopes lacrados. Calmamente abriu um dos envelopes dizendo: Não sei se o senhor sabe, mas o Paulo era um homem que possuía muitos bens. Quando descobriu que estava doente, vendeu todos eles e veio à minha procura e fez este testamento. Abriu o envelope e tirou de dentro dele um papel. Por este papel, o senhor é herdeiro universal. Walter levantou-se e perguntou alto: Herdeiro universal? Como? Por quê? Não sei responder. Só sei que é seu único herdeiro. O dinheiro que conseguiu com as vendas de todos os seus bens está depositado em seu nome no Banco do Brasil. Entregou o papel para o Walter, que o pegou e leu. Realmente ele era o herdeiro. Havia um número com muitos zeros. Ele, tremendo, disse: Não estou acostumado com dinheiro brasileiro. Estou vendo muitos zeros. Poderia me dizer o valor disto em dólares? Perto de 2 milhões de dólares, descontados os impostos. 2 milhões? Não consigo imaginar o que representa isso. O advogado e Isaías riram. O advogado disse: Nem eu. O senhor é hoje um homem muito rico. Isaías: Não pode ser. Não entendo o que está acontecendo. Não tem que entender nada. Tem apenas que usufruir de tudo o que este dinheiro pode lhe dar. Não pode ser, deve haver algum engano. Não há engano algum. Eu sabia. Por isso lhe disse que teria muitas surpresas.
Esse dinheiro é todo seu e posso lhe garantir que o merece, muito mais do que imagina. O advogado pegou outro envelope e abriu, tirando de dentro dele alguns papéis. Entregou-os para Isaías, dizendo: Realmente, Isaías, você sabia que ele teria muita surpresa, só não sabia disto. Isaías, surpreso, pegou os papéis e começou a ler o primeiro. Após terminar, disse quase chorando: Não acredito. Ele não pode ter feito isso. Walter, tremendo muito, mas curioso, perguntou: O que ele fez? Isaías estava tão emocionado que não conseguia responder. Quem respondeu foi o advogado. Esse papel que o Isaías tem nas mãos é a escritura da casa em que mora. Seu tio a passou para ele. Isaías tem mais este outro papel que também é seu. Isaías pegou o outro e leu. Novamente quase gritou: Não pode ser. Aquele homem era um louco. Louco não, Isaías, seu amigo. Ele o queria muito bem. E a toda a sua família, mas não terminou, tem mais. Leia este outro. Outro papel, outra expressão de surpresa. O Walter acompanhava tudo calado. Estava indo um pouco atordoado por saber que agora estava rico. Isaías finalmente conseguiu falar. O Paulo era realmente um santo. Além de me dar a casa, deixou também no banco uma quantia muito grande para que eu possa viver o resto da minha vida sem me preocupar com dinheiro. Este outro papel é outra quantia que ele deixou em nome do Léo, para que ele estude até a faculdade. Nunca esperei por isso. Sei que sempre fomos amigos, mas nunca pensei que chegasse a isso. O advogado deu outro papel para Isaías. Era uma carta. Emocionado, Isaías começou a ler em silêncio. Querido amigo Isaías, neste momento, já deve saber que tem hoje tranquilidade para viver o resto da sua vida ao lado da querida Ismênia. Sabe também que o nosso pequeno Léo tem assegurado a sua educação acadêmica. Sei que se depender da educação que dará a ele, se tornará um homem de bem. Daremos a ele todas as oportunidades. Queira Deus que ele as use bem. Deve estar pensando no que fiz isso. Ao saber que minha doença era difícil de ser curada, entendi que nada do que havia conquistado poderia levar comigo. Você, durante todo esse tempo, esteve trabalhando ao meu lado. Resolvi que venderia todos os meus bens e os transformaria em dinheiro para dar ao Walter. Não sei se com esse meu gesto poderei resgatar todo o mal que fiz a ele e a sua mãe, mas sei que assim fazendo não estarei prendendo aqui no Brasil. Ele poderá tomar a decisão que acreditar será certa. É o que eu posso fazer. Você, além de ter trabalhado ao meu lado em um pior momento da minha vida, me levou a conhecer essa doutrina que nos ensina que Deus é nosso Pai infinito e por isso nos ama e nos dá sempre novas oportunidades para aprendermos e evoluir espiritualmente, que a morte não existe, que a vida pós-morte é bela e que ali é o nosso verdadeiro lugar. Aprendi a acreditar em tudo isso. Espero, amigo, que tudo seja realmente verdade, pois em breve irei conferir de perto. Continue sendo o homem que é. Se o Walter vier até o Brasil, vai precisar muito da sua ajuda para compreender tudo o que se passou. Se tudo o que aprendemos for realmente verdade, estarei esperando por você do outro lado da vida. Espero que demore muito, pois tem sobre sua responsabilidade o Léo. Obrigado, amigo, por ter sido meu companheiro de jornada. Que Deus o abençoe. Um abraço do seu amigo Paulo. Walter, sem saber o que estava escrito na carta, mas emocionado por ver as emoções de Isaías, disse: Você disse que eu teria muitas surpresas, mas só posso lhe dizer que realmente estou, mas você também não pode reclamar. O advogado pegou outro papel e entregou para o Walter. Ele transformou tudo o que tinha em dinheiro, com exceção da casa do Isaías, o resto é todo seu. Por que ele fez isso? Não sei. Talvez a resposta esteja nesta carta que está neste envelope. Ele pediu que eu entregasse que, se possível, você a lesse antes de voltar para os Estados Unidos. Walter pegou uma quantidade considerável de papel, todos datilografados. Ficou com eles na mão sem saber o que dizer. Isaías, mais calmo, disse: Eu lhe avisei que talvez não conseguisse voltar. Sabia da herança desta carta. Nela vai encontrar as respostas que procura. Quando terminar de ler, todo o mistério estará resolvido. Que pretende fazer? Não sei. Preciso voltar, tenho compromissos. O advogado continuou. Para levar este dinheiro para os Estados Unidos tem uma certa burocracia. Levará alguns dias. Acredito que terá tempo para ler a carta. Não sei, parece que estou sonhando. Eu rico não pode ser.
preciso pensar. Você quem sabe o que vai fazer com a sua vida, mas enquanto não decide, vamos para casa? A Ismênia deve estar nos esperando com um belo almoço. Ela nem imagina que a casa agora é nossa. Preciso contar, doutor. O senhor tem mais alguma surpresa? Não, Isaías, só isso. Acredito que esteja mesmo ansioso para chegar em casa. Pode ir. Mande minhas lembranças para Dona Ismênia. Senhor Walter, preciso saber qual vai ser sua decisão para providenciar a remessa do dinheiro. Eu ainda estou um pouco atordoado com os últimos acontecimentos. Por favor, não faça nada até segunda ordem. Como disse o Isaías, vamos para casa contar a novidade para Dona Ismênia. Está bem? Quero lhe adiantar que já recebi por todo o trabalho que fiz e que ainda farei por vocês. Paulo foi para comigo também muito generoso. Walter e Isaías se despediram do advogado. Já dentro do carro perguntou: como foi que meu tio conseguiu tanto dinheiro? Ele encontrou a tal pedra? Encontrou, e daquele dia em diante a vida dele mudou. Tornou-se um comerciante de pedras preciosas e semi-preciosas, exportando para o mundo todo. Foi assim que conseguiu sua fortuna. Teve muita sorte, Isaías, mas pagou um preço muito alto por isso. Que preço, Isaías? Não posso lhe contar. Acredito que nesta carta que o advogado lhe deu deve estar tudo explicado. Por favor, não me pergunte nada. Não sei o que ele escreveu, não posso dizer mais nada. Está bem. Não precisa ficar nervoso. Ao menos agora vejo uma luz no fim do túnel. Acredito que com esta carta saberei o que aconteceu. Por que minha mãe mentiu e escondeu esse quase tio até na hora da sua morte? Quando terminar de ler e eu souber exatamente o que ele deixou escrito, poderemos conversar a respeito. Antes disso, sinto muito, mas não posso. Entendo a sua posição. Vamos passar pela agência de viagem para que eu possa ver o que pode ser feito com a minha passagem? Faremos isso à tarde. Agora preciso ir para casa e Ismênia vai ficar muito feliz com as novidades. Assim que chegaram em casa, Ismênia veio encontrá-los no jardim. Isaías a pegou no colo e começou a rodar. Rodou tanto que quase caíram. Ismênia não entendeu o que estava acontecendo. Assim que ele a colocou no chão, ela assustada perguntou: o que aconteceu, Isaías? Está louco? Eu não estou louco, não. Louco era o Paulo. Por que está dizendo isso? O que ele fez? Além de deixar todo o dinheiro para o Walter. O Walter a olhou perguntando: a senhora sabia? Ela, meio sem graça, olhou para Isaías, que respondeu: ela sempre soube de tudo. Mas isso agora não tem mais importância. Assim que terminar de ler a carta, com certeza saberá de tudo. Ismênia, pode olhar à sua volta o que vê. Ismênia foi se voltando, olhando tudo, mas não viu nada de diferente e respondeu: estou vendo apenas a nossa casa. Isso mesmo, a nossa casa. Ela agora é nossa mesmo. O Paulo passou a escritura em meu nome, ela agora é nossa. Está dizendo que não vamos precisar mudar de casa para entregá-la ao Walter? Isso mesmo. Ele deixou tudo para o Walter, menos a nossa casa e muito dinheiro para vivermos bem pelo resto de nossas vidas e dinheiro para que o Léo possa estudar até a faculdade. Não estou acreditando no que está dizendo, Isaías, não pode ser. Pode acreditar. Olhe, os papéis estão aqui em minhas mãos. Ela olhou para as mãos de Isaías. Realmente ele estava com alguns envelopes nelas e começou a chorar. Obrigada, meu Deus, por ter colocado em nossas vidas um homem como Paulo. Que ele esteja agora em um bom lugar, com muita luz e felicidade. Deve estar, minha velha, deve estar. Capítulo 7. A carta de Paulo. Walter, calado e emocionado por ver a felicidade dos dois, entrou na sala, sentou em um sofá. Enquanto Ismênia lia a escritura da casa, ele pensava: meu tio foi realmente um homem muito bom e querido por seus amigos. Sinto mesmo não ter tido mais tempo para conhecê-lo melhor. Mas por que isso não aconteceu? Ismênia, parecendo ler os pensamentos dele, levantou os olhos dos papéis e disse: Walter, o Paulo foi um homem muito bom. Deve sempre se orgulhar dele. Estava pensando exatamente isso, Dona Ismênia, e sentindo muito por não ter tido tempo para conhecê-lo melhor. Ismênia, respirando fundo, secou uma lágrima e disse: o almoço já está pronto, só estava esperando por vocês. Vamos sim, embora não esteja com fome. Aconteceram muitas coisas hoje e ainda estou um pouco atordoado. Entendo, meu filho. Nunca imaginou que houvesse alguém aqui que se interessasse por você. É isso mesmo.
Nem que de um dia para o outro eu me tornaria um milionário. Disso não pode se queixar. Tem pessoas que, ao contrário, perdem tudo o que têm de uma hora para outra. Walter sorriu, concordando com a cabeça. Entraram, a mesa já estava posta. Ele estranhou que o lugar de Léo estivesse vazio e que não houvesse um prato colocado. O Léo não veio almoçar? Não, ele estuda o dia inteiro, só chega à tarde. Começaram a comer, novamente adorou a comida. Embora seu pai não gostasse, sua mãe de vez em quando fazia comida como aquela que estava comendo agora. Sentiu uma enorme saudade de sua mãe. Assim que terminaram de comer, Isaías perguntou: quer ir até a agência para saber o que fazer com sua passagem? Não, estive pensando. Vou ter que esperar até que o advogado resolva toda a burocracia. Desde que cheguei e conheci meu tio, muitas dúvidas surgiram em minha cabeça. Cheguei a pensar que voltaria para o meu país com todas essas dúvidas, mas agora com essa carta que ele deixou, talvez eu consiga descobrir algo. Prefiro, se não se importar, ir para o quarto e ler a carta. Isaías sorriu dizendo: sabe a decisão? Faça isso. Afinal, agora não precisa voltar com tanta urgência. É um homem rico. Posso ser um homem rico, mas tenho responsabilidade com meu trabalho. Antes de ir para o quarto, preciso tentar telefonar para a empresa e avisar que vou me demorar um pouco mais do que o previsto. As ligações para o exterior demoram muito. Vá ler sua carta. Eu ligo para a telefonista e peço uma ligação. Assim que estiver pronto, eu aviso você qual é o número. Walter entregou a ele um papel, onde estava anotado. Pegou o envelope com a carta que estava sobre um móvel e se dirigiu ao quarto. Entrou, olhou tudo. A moça do retrato parecia que ele sorria. Tirou o paletó e a gravata, desabotou a camisa, ajeitou o travesseiro e acomodou-se. Ficou olhando para o teto e pensando: com tanto dinheiro não precisarei mais trabalhar. Posso conhecer muitos lugares. Se o Steven não estivesse casado, poderia me fazer companhia. Não, ele não abandonaria seus alunos. Gosta muito de ser professor. Tem verdadeira adoração por seu trabalho. Levantou, foi até a janela, abriu a cortina. O céu estava claro, não havia nuvens. Olhou para o envelope que o advogado havia lhe dado. Sabia que nele devia conter as respostas para todas as suas perguntas. Por que ele me deixou tanto dinheiro? O que represento para ele? Estou com este envelope nas mãos, mas também estou com medo de abri-lo. Será que nele vou descobrir que minha mãe traiu meu pai? Será que vou descobrir que tenho algum parentesco com Paulo? Será que vou descobrir que sou seu filho? Pegou o envelope e abriu. Havia várias páginas e uma chave. Colocou a chave sobre a cama e começou a ler. Prezado Walter, se estiver lendo esta carta, é porque devo estar prestando contas a Deus dos meus atos. Não consegui ver você, nem lhe contar tudo pessoalmente, o que era exatamente o meu desejo. Temendo não ter essa oportunidade, resolvi lhe deixar esta carta. Com ela todas as suas dúvidas serão dissipadas. Walter continuou lendo, até o momento em que na clínica Paulo havia terminado de contar. No instante em que todos voltaram para o Piauí e ele continuou no garimpo, a carta continuava. Eu não poderia voltar. Sabia que ia encontrar aquela pedra enorme, que me faria feliz e resolveria todos os nossos problemas. Os outros, vendo que eu não mudaria de ideia, resolveram partir. Ao me abraçar para se despedir, meu irmão disse: já que quer continuar neste inferno, fique. Sabe que essa sua sonhada pedra não existe, e mesmo que a encontre, terá que vendê-la para o americano pelo preço que ele quiser pagar. Sabe muito bem onde é sua casa e que pode voltar quando quiser. Estaremos esperando você de braços abertos. Eu também o abracei. Mano, vou ficar e encontrarei a minha pedra. Quando a encontrar, vou mudar a vida de todos nós, você vai ver. Está bem? Deus ajude você a realmente encontrar. Eu não acredito, por isso estou indo embora. Estou revivendo agora aquele momento em que subiram no caminhão e ficaram abanando as mãos dando adeus. Senti uma forte solidão. Nunca antes eu havia me separado da minha família. Embora não estivesse com meus pais durante todo aquele tempo, estive ao lado de meu irmão e primos. Daquele dia em diante eu estaria sozinho. Estava com 21 anos. Quase corri atrás deles, mas a certeza de que encontraria a pedra me fez ficar. Quando o caminhão sumiu na estrada, olhei à minha volta. Outro caminhão que ia levar os garimpeiros para o garimpo também estava saindo. Corri para alcançá-lo. Assim que chegamos ao local, desci do caminhão
e comecei a cortar aquela montanha feito um louco sem parar. Examinava os torrões de terra sempre na esperança de encontrar. O dia passou e eu nem percebi. Tão concentrado estava no trabalho. À noite dormíamos em barracas. Deitado em minha cama de campanha, comecei a pensar. Meu irmão tem razão. Isto aqui é realmente um inferno. Mas e a nossa terra, com toda aquela seca, também é. Lá o único que posso conseguir será plantar para comer. Nada além disso. Aqui tenho a chance de encontrar a pedra. Vou encontrar. No dia seguinte, logo cedo, eu comecei a trabalhar novamente. Durante o dia tudo corria bem, mas à noite eu me sentia muito só. Outros homens e rapazes estavam na mesma situação. Também como eu, por causa da seca, foram obrigados a abandonar suas famílias. Todos como eu se sentiam sozinhos. Todos como eu queriam encontrar uma pedra grande. Na área do garimpo havia um grande barracão feito de madeira. Dentro dele tinha um fogão bem grande, que era mantido aceso por carvão. Quem fornecia era também um americano. Bem mais velho que todos nós, ele tomava conta de tudo. As pedras e os cascalhos encontrados eram vendidos a ele, que nos fornecia o alimento e o carvão. Cada garimpeiro possuía suas provisões e faziam sua comida. Ficavam no garimpo a semana inteira, só voltando para a pequena vila no sábado à tarde. Ali no hotel, que era um pouco de tudo, o garimpeiro podia comer, beber, dormir em uma cama de verdade e ter uma mulher. Normalmente, era gasto no fim de semana todo o dinheiro que ele havia ganhado durante toda a semana. O americano ficava com tudo. Embora meu irmão houvesse dito que eu teria que vender a minha pedra para ele, essa não era a minha intenção. Quando a encontrasse, não contaria a ninguém. Iria embora do garimpo, dizendo que estava voltando para casa, mas na realidade eu iria para uma cidade grande. Venderia a pedra por um preço justo. Fazia 2 dias que meu irmão e primos haviam ido embora, quando o rapaz, meu conhecido, chegou da vila me procurando. Paulo, você tem que ir para o hotel. Por quê? Aconteceu alguma coisa com alguém da minha família? Não sei. O americano mandou chamar você. Preocupado, subi no jipe em que ele estava e fui para a vila. Durante o caminho, não consegui entender por que daquilo de um americano mandar me chamar. Eu não sabia o que eu havia feito que eu desgostasse. Assim que entrei no pequeno saguão do hotel, fiquei parado, olhando sem querer acreditar no que estava vendo. Em pé, não sei se sorrindo ou chorando, estava Marta. O Walter parou de ler, olhou para o retrato da moça que lhe sorria. Sorriu pensando, sabia que você fazia parte da vida dele. Olhe, meu tio tinha bom gosto, você é mesmo muito bonita. Voltou a ler. Ao vê-la ali, corri para ela e abracei-a. Após um longo abraço, fiz com que se sentasse perguntando, Marta, o que está fazendo aqui? Fui expulsa de casa, não sabia o que fazer. Vim aqui atrás de você, mas fiquei sabendo que os outros voltaram para casa, só restou você. Expulsa porque... Ela colocou a mão na barriga. Só aí notei que ela estava esperando um filho. Ela agora chorava muito e disse, eu não sabia que estava esperando criança, mas quando a minha barriga começou a crescer, o pai notou e não quis mais que eu ficasse em casa. Disse que eu era uma perdida e que na casa dele não podia ter uma perdida. Ao ouvir aquilo, perguntei nervoso, minha mãe e a minha tia não falaram nada? Elas tentaram, mas ele não quis ouvir ninguém. Mandou que eu fizesse a minha mala e saísse da sua casa. Ele não podia ter feito isso, Marta. Você é ainda uma menina. Mas fez, Paulo. Quando me vi na estrada, sem dinheiro e sem destino, lembrei que vocês estavam aqui no garimpo. Resolvi vir encontrá-los, pois sabia que me ajudariam. E como chegou até aqui, já faz alguns dias que saí de casa. Aproveitei que alguns rapazes da cidade vinham para cá. Eles entenderam a minha situação, pagaram a passagem e eu vim junto com eles. Disse que assim que chegasse eu devolveria o dinheiro. Você tem dinheiro para dar a eles? Não se preocupe com isso, eu acerto tudo, mas continue. Demorou muito, mas finalmente consegui chegar. Fiquei atordoado, alto e sem saber o que fazer. Aquele não era um lugar para uma moça igual a ela. Disse, você não pode ficar aqui, Marta. Este lugar não é bom. Vou voltar com você para casa. Lá farei com que seu pai entenda o que aconteceu e receba você de volta. Não adianta. Ele não vai me aceitar. Enquanto esperava você, conversei com a Geni. Ela me contou que você não foi embora, porque quer encontrar uma pedra grande. É verdade. Mas agora tudo mudou, vamos voltar. Não,
Ela me disse também que se eu quiser posso ficar morando e trabalhando aqui como arrumadeira e ajudante de cozinha. Eu já aceitei um emprego, se quiser volte sozinho, eu não vou voltar. Vou ficar aqui com você e a minha criança vai nascer aqui. O Walter voltou a olhar para o retrato pensando, eita mulher corajosa. Estava olhando para a foto quando ouviu uma batida na porta. Largou os papéis sobre a cama e levantou. Era Isaías. Sinto interromper você, mas a ligação que você pediu está pronta. Obrigado, Isaías, vamos lá. Preciso conversar com meu chefe e voltar a ler a carta. Enquanto se encaminhavam para a sala onde ficava o telefone, Isaías perguntou, está gostando? Até aqui sim. Acabei de conhecer o grande amor da vida do meu tio Marta. Você a conheceu? Sim. Pela foto ela era muito bonita. Coloque bonita nisso. Além de bonita, era também muito corajosa. Era exatamente isso que estava pensando quando você bateu na porta. Chegaram até a sala. O Walter pegou o telefone e em inglês falou com alguém do outro lado. Sven e Isaías não entenderam nada, mas sabiam do que se tratava. Parecia que a pessoa do outro lado da linha não queria aceitar o que o Walter lhe dizia, pois este gesticulava com a mão e a cabeça. Após uns 5 minutos de conversa, finalmente desligou o telefone. Até que enfim consegui convencê-lo a esperar mais alguns dias. Ele me ameaçou com a demissão. Contei a respeito da morte do meu tio, aí ele amoleceu. Contou sobre o dinheiro que herdou? Não. Ainda não estou acreditando que isso realmente aconteceu. Nem sei o que farei com esse dinheiro. Termine de ler a carta, garanto que no final saberá. A leitura está muito boa. Estou na parte em que Marta chegou ao garimpo. Estou curioso para saber o que aconteceu. Isaías sorriu. O Walter continuou falando. Isaías li na carta do meu tio que minha mãe trabalhava no hotel. Ela me contou essa história, só que dizia ser um lindo hotel e realmente... A Geni trabalhou no hotel e foi ali que conheceu o marido. Quanto ao hotel maravilhoso, talvez não quisesse lhe contar a verdade, sabe-se lá por qual motivo. Podia me contar algo sobre esse tempo e como a conheceu. Termine de ler a carta. Acredito que o Paulo tenha escrito tudo, mas se após ler restar alguma dúvida, prometo esclarecer todas. Está bem. Vou terminar. Estou ansioso para conhecer o resto. Se me der licença, vou me retirar e voltar para a leitura. Claro, entendo a sua curiosidade. Walter se levantou e voltou para o quarto. Sobre a cama estavam os papéis. O rosto daquela moça no porta-retratos que agora começava a conhecer. Ajeitou o travesseiro, acomodou-se, pegou os papéis e continuou lendo. Quando Marta me falou sobre a Geni, olhei para o lado. Ela também estava nos olhando em pé no último degrau da escada. De onde estava, podia ouvir a nossa conversa. Veio até nós dizendo, ela está dizendo a verdade, Paulo, se quiser, pode ficar trabalhando aqui. Mas ela está esperando um filho? Que tem isso? Está esperando um filho, não está doente. Pode trabalhar e ganhar o seu sustento. Perguntei nervoso, Marta, com quantos meses você está? Marta colocou a mão na barriga e respondeu, não sei, nem sabia o que era essa barriga grande. Geni tocou na barriga de Marta e disse, pelo tamanho da barriga, deve estar com uns 5 meses. Está vendo? Ela não vai poder trabalhar por muito tempo. O Alan não vai permitir. Deixe isso por minha conta. O Alan faz cara de ruim, mas no fundo é um ótimo homem. Vendo que não havia outra alternativa, só me restava concordar. O rosto das duas se iluminou. Dali para frente, Marta começou a trabalhar no hotel. Eu continuava no garimpo, mas agora não me sentia tão só. Sabia que nos fins de semana ela estaria lá me esperando. Durante a semana eu trabalhava cada vez mais. Queria derrubar aquela montanha num minuto, mas sabia que era impossível. Por mais que cavasse, não conseguia encontrar nada, além de pequenos cascalhos. Com eles eu conseguia ir sobrevivendo. Por várias vezes cheguei a desanimar e conversar com a Marta. Não adianta continuar aqui. Chego a pensar que não existe ouro. Vamos voltar para casa? Lá você terá a criança com mais facilidade. Nada disso, vamos ficar. Você vai encontrar sua pedra e eu vou ter a minha criança. Quando tudo isso acontecer, seremos felizes. Você não pode abandonar seus sonhos. Tem que continuar acreditando. Ela existe e está em algum lugar, esperando que você a encontre e você vai encontrar. A carta continuava. Marta era assim, cheia de vida e confiança. Era alegre e aos poucos foi conquistando a todos.
A criança era esperada com muito carinho. Até o americano, sempre sério, sorria ao vê-la passar por entre as mesas, servindo aos garimpos. Ele estava feliz porque finalmente sua esposa, Jenny, havia encontrado uma amiga. Já não o incomodava tanto, querendo ir embora dali. Fazia 3 meses que Marta estava no garimpo. Jenny chegou para ela toda feliz, dizendo: "Você não imagina como estou feliz. Por quê? Estou também esperando um filho. Logo, logo vai ter 2 crianças correndo por entre as mesas. O Alan não se aguenta de tanta felicidade." Walter parou de ler. Lembrou de sua mãe e de seu pai. Eles foram maravilhosos. Estiveram sempre ao meu lado, me dando tudo o que eu precisava. Marta também foi muito corajosa. Daquele dia em diante, as 2, além de se preocuparem com o trabalho, preparavam com carinho as roupinhas das crianças que chegariam. Alan, o americano, assim que chegou no garimpo, conheceu Jenny. Ela trabalhava no hotel. Alan era filho do dono do hotel e de todos os outros negócios que pertenciam à família. Seu pai veio para o Brasil alguns anos antes e se dedicou ao trabalho nas minas. Conseguiu muito dinheiro, mas adoeceu e voltou para os Estados Unidos. Alan veio para tomar conta de tudo. Era um aventureiro. Veio para o Brasil em busca de aventura e de dinheiro, é claro. O amigo que vendera o negócio para o seu pai voltou para seu país com muito dinheiro, mas já estava velho e cansado. Ofereceu seus negócios ao pai de Alan por um valor muito pequeno e sem prazo para pagar. Na época em que Alan chegou, Jenny trabalhava como arrumadeira no hotel. Ela, ao vê-lo, também se entusiasmou. Aos poucos, essa primeira impressão foi ficando cada vez maior. Alan tentou morar com Jenny, mas ela não aceitou. Disse a ele que só se entregaria quando casassem. Não tendo outra maneira e querendo ficar com Jenny, Alan terminou se casando. Os 2 continuaram juntos cuidando de tudo. Por isso, quando Jenny disse que Marta ficaria lá, ela sabia o que estava dizendo. Os dias, semanas e meses foram passando. Eu, por mais que tentasse, não conseguia encontrar a minha tão sonhada pedra, mas sabia que a encontraria. A barriga de Marta foi crescendo cada vez mais. Ela trabalhava muito. Quando em alguma semana eu não conseguia nenhum cascalho sequer, ela comprava as minhas provisões. Um dia o salão estava lotado, muita música, dança e bebida. Marta andava entre as mesas servindo. Eu estava sentada em uma mesa acompanhado de alguns amigos. Ficava observando a sua desenvoltura e o quanto era bonita. Percebi que ela se dirigiu até o caixa, onde a Jenny estava. Falou com ela. Pela sua expressão, percebi que algo estava acontecendo. Jenny chamou o Alan e ele ficou no caixa e as 2 subiram. Ao ver toda aquela movimentação, fiquei preocupado. Fui até o Alan e perguntei: "O que está acontecendo? Porque as 2 subiram justamente agora que tem tanto trabalho?" Ele, com seu português arrastado, disse: "Estava olhando pelas mesas para ver se encontrava você. Parece que a criança vai nascer. Você precisa chamar a dona Custódia." Fiquei apavorado. Parado, não conseguia me mexer. Alan gritou nervoso: "Vai logo, homem. Não demore muito." Após o espanto, saí correndo. Indo atrás da dona Custódia, ela era a parteira do lugar. Muitas crianças já haviam nascido por suas mãos. Assim que me viu chegando espavorido, ela sorrindo disse: já sei, seu Paulo. A criança vai nascer." Eu, cansado de tanto correr, quase não conseguia falar. Ela calmamente disse: "Fique sossegado, vai dar tudo certo." "Isso não é assim, vai demorar um pouco." Pegou uma pequena maleta, tocou a mão em meu ombro, dizendo: "Vamos trazer ao mundo mais um brasileiro." Eu não queria muita conversa. Saí na frente correndo e ela me seguiu bem devagar. Cheguei ao hotel bem antes dela. Precisava ver a Marta. Subi e fui para o quarto. Ela estava deitada, tendo ao seu lado a Jenny, que segurava suas mãos. Assim que me viu, seus olhos brilharam. "Paulo, chegou a hora, vai nascer." Eu estava emocionado demais. Não sabia o que dizer ou falar. Ela, sorrindo, disse: "Não precisa ficar nervoso, vai dar tudo certo." Dona Custódia chegou, entrou no quarto, olhou para mim e disse: "Moço, quer fazer o favor de esperar lá fora?" "Dona Jenny, preciso de uma bacia e água quente para lavar o bichinho quando ele chegar." Jenny pegou em meu braço, me conduzindo para fora e dizendo: "Vai ficar tudo bem, Paulo. É melhor, vou até lá embaixo ajudar o Alan. Quando tudo terminar, vou avisar você, está bem?" Eu não podia fazer nada, nem rezar eu sabia, mas mesmo assim desci e fui para fora.
No céu não havia nuvens, só muitas estrelas e uma meia-lua que iluminava a escuridão. Olhei para aquele céu. Pareceu que a lua falava comigo. Uma suave brisa me acariciava. Senti naquele momento uma enorme vontade de rezar, de acreditar que existia mesmo um Deus no céu. Não sei se ele existe. Às vezes fico pensando que se existisse, não permitiria que tivesse tanta miséria e que o sertanejo sofresse dessa maneira. Mas Deus, se existir mesmo, ajude a Marta nesse momento. Mais uma criança está nascendo para este mundo de pobreza e sofrimento. Deus, proteja os dois. Lágrimas caíam dos meus olhos. Eu estava com medo. Não sei dizer quanto tempo passou. Vi a Jenny aparecendo no alto da escada. Ela vinha descendo, me procurando. Assim que me viu, abriu um sorriso largo, veio em minha direção. Eu não sabia se ria ou chorava. Meu coração batia de uma forma louca. Jenny chegou ao meu lado dizendo feliz: Paulo nasceu, é um lindo menino. Não sei quanto pesa, mas é bem grande. E a Marta como está? Muito cansada, mas também muito feliz. Pode subir, ela está esperando por você. Subi a escada de 3 em 3 degraus. Não vi a hora de encontrar a Marta e ver com meus próprios olhos ela e a criança. Assim que abri a porta, parei. Jamais vou esquecer a imagem que eu vi. Marta estava deitada, segurando nos braços seu filho que parecia dormir. Dona Custódia terminava de fechar sua maleta. Marta, ao me ver sorrindo, disse: Paulo, venha ver como ele é lindo. É o menino mais bonito que eu já vi. Caminhei em sua direção. Ela estava um pouco abatida, mas seus olhos brilhavam. Junto à cama, me debrucei sobre ela e a beijei na testa. Em seguida, olhei para o menino. Era um menino grande, com os cabelos negros muito inchado. Confesso que não o achei bonito, mas não quis dizer isso a ela. O importante era que os dois estavam muito bem, tudo havia terminado. Estava pensando nisso quando percebi que nada havia terminado, estava apenas começando. Enquanto eu olhava o menino, ela passava suavemente as mãos sobre a cabecinha dele. Eu ia pensando: o que vou fazer agora? Ela por um bom tempo não vai poder trabalhar. Esse menino vai precisar de muita coisa. Não encontrei a pedra. Não vou poder dar tudo o que ele merece. Por que está tão sério, Paulo? Não achou o menino bonito? Voltei à realidade. Claro que é. Estou muito feliz. Sei que está preocupado, mas não precisa ficar. Tudo vai dar certo. Sei que vai dar. Você é quem tem que ficar despreocupada, logo estará de pé. Tenho a certeza de que antes mesmo de levantar dessa cama, vou encontrar minha pedra e tirar você e o menino deste lugar. Ele nasceu para ser um rei e não para viver aqui. Isso tudo que está dizendo é bobagem, Paulo. O importante é que nasceu e está aqui, bem pertinho da gente. Como ele vai viver ou ser, não sei. Só sei que estou muito feliz. Ao notar que ela havia ficado triste, mudei de atitude. Você tem razão, ele está aqui e será muito feliz. Falei aquilo, mas no íntimo sabia que não seria assim. Ninguém poderia ser feliz nascendo em um lugar como aquele, no meio de tanta pobreza e confusão. Aquele não era o lugar para se criar uma criança. Fiquei com ela olhando para o menino. Quando voltei meus olhos para ela, percebi que estava dormindo. Levantei e saí bem devagar. Lá embaixo tudo continuava igual. Agora a Jenny estava de volta ao caixa. O Arlan servia as mesas. Antes mesmo de terminar os 40 dias de resguardo, Marta voltou ao trabalho. O menino crescia forte, cada vez mais bonito. Eu estava apaixonado por ele. Agora trabalhava com mais afinco. Precisava encontrar a pedra. Marta tinha muito leite, eu sabia que por enquanto não precisaria me preocupar com a alimentação dele, mas em breve ele iria necessitar de muitas outras coisas. Por isso eu precisava encontrar, para poder dar a ele tudo o que precisavam e mereciam. Mas não adiantava. Por mais que procurasse, eu não a encontrava. O tempo foi passando, Marta sempre trabalhando muito e me ajudando, tanto com dinheiro como me dizendo sempre: não desanime, Paulo. Você vai encontrar a pedra. Ela está em algum lugar esperando por você. Ao ouvi-la, eu senti uma nova energia e parti para a luta. No fundo, também acreditava que encontraria. O menino já estava com 6 meses. Engatinhava por entre as mesas, enquanto Marta e Jenny ficavam de longe cuidando dele. No garimpo não havia cartório, por isso ele ainda não havia sido registrado. Seu nome seria João Antônio, escolhido por Marta. Para registrá-lo, seria preciso ir até a cidade vizinha, que ficava a 2 horas do garimpo. Além de não ter dinheiro, não tínhamos tempo e fomos adiando.
Assim que a criança de Geni nascesse, seriam registradas juntos. Alan, além de ter dinheiro, tinha um jipe e também tempo para isso. Quando ele fosse registrar o seu filho, eu e Marta iríamos juntos. Era um domingo pela manhã. Após outra noitada daquelas, eu estava dormindo ainda quando acordei com a batida de alguém na porta. Levantei e abri. Alan entrou no meu quarto desesperado, dizendo: Paula, a Geni está com dores. Preciso ir chamar Dona Custódia. A Marta, onde está? Está lá com Geni. Elas estavam juntas preparando o café quando a Geni começou a sentir as dores. Levantei-me e me vesti rapidamente. Saí com o Alan. Ele não sabia onde Dona Custódia morava. Quando retornamos, Geni estava em seu quarto, tendo ao lado Marta, que com uma toalha enxugava seu rosto. Assim que entramos, Dona Custódia se aproximou de Geni, colocou a mão em sua cabeça, olhou para nós dizendo: Os dois podem sair agora, Dona Marta. Preciso de água quente e algumas toalhas. Eu já havia passado por aquilo. Sabia que o Alan estava sentindo. Peguei em seu braço e o retirei do quarto. Já fora do quarto eu disse: Fique calmo, Alan, vai dar tudo certo. Você não lembra como foi o dia em que João nasceu? Fiquei nervoso como você está agora e no final chegou aquele lindo menino. Vamos tomar um pouco de café? Antes preciso ver onde João está. Com toda essa confusão me esqueci dele. Saímos correndo em direção ao quarto. O berço estava vazio, fiquei apavorado. Fomos correndo até a cozinha, procurando pelo menino. Assim que entramos, respiramos aliviado. Ele estava ali com Ismênia. Ela estava dando a ele uma papa de pão com café e leite. Ele comia tranquilo. Assim que nos viu, ela disse: Ele está muito bem. Cheguei aqui quando elas estavam fazendo o café. Marta me entregou o menino e pediu que eu cuidasse dele. Estou fazendo isso com muito prazer. Muito obrigado, Ismênia. Não estou em condições de cuidar dele. Alan completou, nem eu. Mas o que veio fazer aqui, Ismênia? O Isaías pediu que eu trouxesse estes documentos para o senhor assinar. Olhamos e sobre a mesa havia realmente alguns papéis. Alan, por não saber falar bem a língua, e muito menos ler, contratou Isaías para que cuidasse de toda essa parte. Ele viajava para todos os lugares e vendia as pedras que Alan comprava dos garimpeiros. Eles moravam em algumas casas além do hotel. Eram recém-casados. Até aí eu não os conhecia muito bem, apenas de vista. Todos os garimpeiros sabiam que o Isaías era o homem de confiança do americano. Nada além disso. Ele era muito reservado, mas parecia ser um bom profissional. Eu e o Alan nos sentamos e começamos a tomar café. Ele não conseguia comer. Estava apavorado, com muito medo. Pegou os papéis e assinou. Ismênia terminou de dar a papa para o João. Disse: Preciso levar esses documentos para o Isaías. Estou pensando. Sei que aqui hoje está muito complicado, por isso vou levar o menino comigo e cuidarei dele até que tudo fique bem, posso? Para ser sincero, fiquei aliviado. Sabia que ainda faltava muito tempo para tudo se resolver e sabia também que precisava ficar ao lado do Alan. Após a chegada de Marta, com a amizade que nasceu entre ela e a Geni, também me tornei amigo dele e percebi que ele não era aquele monstro que os garimpeiros pensavam. Ele só era um pouco tímido, por causa da dificuldade que tinha em conversar, por causa do idioma que falava. Para esconder essa timidez, se tornava antipático. Ismênia saiu, terminamos de tomar o café e eu disse: Alan, vamos andar um pouco. Você está muito nervoso? Se ficar aqui vai ser mais difícil. Andando poderemos conversar e o tempo passará mais depressa. Ele, meio a contragosto, concordou. Andamos um certo tempo, mas o Alan não suportou e quis voltar. Eu acompanhei. Chegamos ao hotel. Não sabia por quanto tempo havíamos andado, mas lá estava tudo calmo. Os empregados faziam a limpeza e colocavam as mesas e cadeiras em seus lugares. Alan se dirigiu ao bar, tomou uma dose de conhaque. Estava realmente nervoso. Não queria falar. Eu respeitei sua vontade. E como ele, eu também comecei a rezar, pedindo a Deus que aquela criança viesse ao mundo com saúde. Ela teria tudo o que o meu João jamais teria. Seria uma criança feliz. Estávamos sentados na frente do Alan. Havia um copo com conhaque. O silêncio era completo. Ninguém dizia nada. Todos estávamos esperando a hora de ouvir o choro da criança. Comecei a ficar preocupado. Já fazia muito tempo que a Dona Custódia estava lá. Estava demorando muito mais do que demorou com a Marta. De repente ouvimos um grito desesperado. Era Geni quem estava gritando. Alan levantou e correu para a escada.
Eu segurei dizendo, fique calmo, não adianta ir até lá, ela não vai deixar você entrar, já deve estar perto da hora da criança nascer. Ele voltou a sentar, ficamos com os olhos pregados na escada, esperando ouvir o choro da criança. Passaram-se mais alguns minutos. Marta apareceu no alto da escada. Corremos para ela e seu rosto. Percebi que algo estava errado. Ela me olhou e disse para o Alan, é preciso que suba agora. Por que aconteceu? Venha comigo. Eu estava pressentindo que algo de grave havia acontecido. Alan subiu as escadas correndo. Não suportei e fui atrás. Assim que entrei no quarto, vi a Geni muito abatida e chorando. Ao lado dela estava Dona Custódia, terminando de cobri-la. Alan se jogou com cuidado sobre Geni, dizendo, meu amor, ainda bem que você está bem. Alan voltou a olhar para a Geni e perguntou, o que aconteceu? Por que a criança não está aí? Porque ela morreu, Alan. Ela morreu, entendeu? Ela morreu. Ele olhou para a Dona Custódia gritando, o que aconteceu? Por que deixou meu filho morrer? Ela, muito abatida, respondeu, não deixei seu filho morrer. Ele não estava na posição certa. Tentei tudo para acertar a posição, mas não consegui. Quando vi que se não tirasse, a Dona Geni também corria risco de vida, eu tirei com estes ferros. Já fiz isso muitas vezes e sempre deu certo, mas ele não resistiu. E a Geni como está? Está bem, só vai precisar ficar alguns dias de repouso. Ele se abraçou novamente a Geni e os dois ficaram chorando muito. Walter parou de ler a carta. Seu pensamento voltou para os seus pais. Por que nunca me contaram isso? Nunca soube que eles tiveram outro filho. Voltou a ler novamente. Paulo continuava. Eu e Marta ficamos ali por algum tempo. Dona Custódia terminou de guardar suas coisas na maleta. Ela saiu e nós resolvemos sair também, que aquele momento deveria ser só deles. Já lá fora, Marta chorando disse, não consigo nem imaginar o que a Geni está pensando, Paulo. Ela esperava essa criança com tanto carinho. Já imaginou se tivesse acontecido isso com o João? Acho que eu enlouqueceria. Nem pensar, Marta. Graças a Deus, ele é um menino saudável e muito querido. Alan ficou muito tempo ao lado da Geni, até que ela, cansada, adormeceu. Ele desceu a escada e caminhou até nós. Estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não sabíamos o que fazer para o consolar. Também estávamos tristes e abatidos. Assim que chegou ao nosso lado, Marta perguntou, como ela está, Alan? Muito triste e inconsolável, mas finalmente adormeceu. Estava dizendo exatamente isso ao Paulo. Mas tudo passa. Poderão ter outros filhos. Venham aqui, precisamos conversar. Nós o acompanhamos até uma mesa e nos sentamos. Alan nos olhou dizendo, vocês sabem o quanto gosto da Geni. Não suporto vê-la sofrendo dessa maneira. Estivemos conversando e resolvemos fazer um pedido a vocês. Estranhamos aquela conversa, mas perguntei, o que quer pedir, Alan? Escutem com atenção e, por favor, me deixem falar até o fim. Está bem, mas fale logo, está me deixando nervoso. Sei que você vive procurando uma pedra que lhe daria liberdade financeira para conseguir tudo o que quer, não é, Paulo? Claro que sim, mas o que isso tem a ver com o seu pedido? Posso lhe dar muito mais que isso, caso a ache algum dia. Não estou entendendo. O que está querendo dizer? Me dá o que e por quê? Posso lhe dar este hotel, todos os meus clientes, enfim, tudo o que possuo aqui no Brasil. Estou entendendo menos ainda porque me daria isso tudo, em troca do João. Eu e Marta nos levantamos juntos. Marta gritou, está louco? Está querendo comprar o meu filho? Alan continuou calmo e frio. Vocês sabem que nunca poderão dar uma vida decente a esse menino. Sabem que ele, como vocês, viverá sempre na miséria. Ao contrário, se viver do nosso lado, terá tudo, inclusive uma nova pátria. Marta não se conteve. Não estou ouvindo o que está dizendo, Alan. Talvez ele não tenha tudo o que você pode lhe dar, mas terá o nosso amor. Ele não precisa de outra pátria, já tem a sua. Nunca vou lhe dar o meu filho, entendeu? Nunca. Amor, nós também daremos a ele muito mais, ou a comida, a educação. Ao nosso lado ele tem a chance que nunca terá se continuar vivendo aqui. Se continuar aqui, ele será um garimpeiro. Se você voltar para a sua cidade, dependerá da seca e da chuva para sobreviver. Se pensar bem, verá que será muito melhor para ele viver ao nosso lado. Se o amar realmente, vai nos dar o João. Nunca, nunca. Sofri muito para ter esse menino, fui expulsa da minha casa. Vivi e vivo todo esse tempo aqui nesta cidade.
longe da minha família, dando meu sangue, para que não falte nada para ele. Eu estava meio tonto com tudo aquilo. Não estava entendendo muito bem. Alan continuou. Vocês sabem o amor que a Jenny tem pelo João. Ela está sofrendo muito. Não suporto vê-la sofrendo assim. Farei qualquer coisa para que volte a sorrir, Marta. E eu como vou ficar? Ele é meu filho, poderão ter outros filhos. Jenny se recusa. Tem medo de perder novamente. Ela ama o João como se fosse dela, Marta. Mas não é. Ele é meu, também o amo muito. Alan parou de falar com Marta. Voltou-se para o meu lado, que ainda não estava entendendo muito bem o que ele estava pretendendo. Paulo, fale com ela. Faça entender que esse menino é a pedra que você esteve o tempo todo procurando. Com tudo que vou dar por ele, terá muito mais do que qualquer pedra lhe daria. Não posso fazer isso. Esse menino é tudo em minha vida. Como a Marta disse, poderão ter outros filhos. Não sei o que fazer. Pensem até amanhã. Vou ter que enterrar o meu filho. Para isso preciso ir até a cidade no cartório. Isso só poderá ser feito amanhã bem cedo. Vocês terão tempo para pensar e decidir o que for melhor para o João. Saiu e nos deixou ali parados. Marta estava possessa. Eu, ao contrário, via na minha frente o que poderia conseguir, tomando conta de tudo que pertenceu a Alan. Confesso que naquele momento eu estava realmente pensando no bem do João, mas muito também no nosso próprio bem. Por isso me deixei dominar pela ganância. As palavras do Alan não saíam da minha cabeça. Esse menino vale mais que a pedra que tenho procurado há tanto tempo. Marta saiu correndo, me deixou sozinho. Foi até a casa de Ismênia buscar o João. Eu fiquei ali pensando. O Alan tem razão em tudo o que falou. Que tenho para oferecer a este menino a não ser miséria e esse meu sonho de encontrar essa pedra que não existe? Será que temos esse direito de tirar a chance de lhe ser um menino feliz, bem educado, de barriga cheia? Estava ali pensando quando Marta entrou, trazendo João nos braços. Subiu a escada correndo e segurando o menino com muita força. Eu a segui. Já havia tomado a minha decisão. Entrei no quarto. Ela estava deitada na cama ao lado do menino, meio adormecida, e eu sentei ao seu lado. Passei a mão sobre seus cabelos, dizendo: precisamos conversar. Temos que tomar uma decisão. Não temos que tomar decisão alguma, Paulo. Essa promessa que ele fez é uma loucura. Não é tão louca assim, Marta. Poderá nos render dinheiro para o resto de nossa vida. Não estou acreditando no que estou ouvindo, Paulo. Você também está louco, ele é nosso filho. Como pode pensar em dá-lo em troca de qualquer coisa? Qualquer coisa não, Marta, é muito dinheiro e também você tem que concordar que para ele será melhor viver com eles. Poderá ter uma vida muito boa, diferente da nossa. Não me importo com a vida que ele vai ter. Seja qual for, será ao meu lado. Você vai encontrar a pedra e poderemos dar tudo a ele, Paulo. Pare de sonhar, Marta. Essa pedra não existe. Eu e você estamos tentando nos enganar, mas ambos sabemos que ela não existe. Sabemos que nunca teremos dinheiro nessa vida. Sabemos que nosso filho também nunca terá. Como nós, não aprenderá a ler, escrever e talvez como você, só conseguirá assinar o próprio nome. Nada além disso. Sabe muito bem que para gente como nós não existe futuro. Isso tudo pensei quando vi você aqui pela primeira vez e olhei para sua barriga. Tornei a sentir naquela noite em que ele nasceu. Não temos e nunca teremos nada para dar a ele. Ao contrário, com o dinheiro que o Alan vai nos dar, poderemos nos casar. Já sabemos que não há problema algum em sermos primos e termos o mesmo sangue. Poderemos ter outros filhos. Outros filhos? Não quero ouvir nada disso que está dizendo, Paulo. Você não está preocupado com ele. Está pensando no muito que vai ganhar. Vou dizer só mais uma coisa, e nunca mais voltaremos a este assunto. Ele é meu filho e eu o amo. Ficará ao meu lado para sempre. Se insistir nessa loucura, amanhã mesmo vou embora e deixarei você. Pensei que me amasse ao nosso filho como eu amava você, mas estou vendo que não gosta de ninguém, nem mesmo de você. Claro que amo você, Marta. Por amá-la muito é ele que quero fazer essa troca. Com o dinheiro seremos felizes e ele também será. Saia do meu quarto, Paulo. Vou embora. Não quero ver você nunca mais na minha frente. Vá embora, posso saber com que dinheiro? Eu amo você e amo também nosso filho. Não precisa ir embora. Eu não saberia viver sem você. Direi ao Alan que a ideia dele está descartada.
Eu a amo, Marta. Com os olhos cheios de lágrimas, ela me abraçou dizendo: ainda bem que você voltou à razão. Vamos ficar juntos nós três. Tenha fé, Deus está ao nosso lado. Eu a abracei com muito carinho e me deitei ao seu lado. Ela colocou João no berço que ficava ao lado da nossa cama. No dia seguinte, bem cedo, eu e o Alain pegamos o corpinho da criança e fomos juntos para a cidade. Lá ele teria que ser examinado por um médico para que fosse providenciado o registro de nascimento e em seguida o atestado de óbito. Eu aproveitaria para registrar o João. Jenny e Marta queriam ir também, mas numa estava precisando de repouso e a outra precisava tomar conta de tudo na nossa ausência. Assim que chegamos à cidade, fomos para a delegacia. Mostramos o menino ao delegado e contamos o que havia acontecido. Ele já estava acostumado, pois muitas crianças morriam no garimpo. Deu toda a orientação e juntos enterramos o menino. Voltamos para casa. Jenny estava inconsolável. Marta dava a ela toda a atenção. Assim que chegamos, me perguntou: onde está o registro do João, Paulo? Sabe como é uma cidade pequena? Aliás, nem assim se pode chamar aquilo. Não passa de uma pequena vila. Deixei todos os nossos dados. O homem do cartório disse que vai levar uns 10 dias para ficar pronto. Estranho. Pensei que ficasse pronto na hora. Também pensei, mas não é assim. Não se preocupe. Daqui a alguns dias eu volto lá para buscar. Está bem, mas preciso voltar ao meu trabalho. Sorri, ela se afastou, tudo corria bem. Após alguns dias, Alain chegou dizendo: preciso ir para o Rio de Janeiro resolver um assunto com um cliente. Marta disse: pode ir tranquilo? Não se preocupe com nada. Tomarei conta da Jenny e tudo vai ficar bem. Ele foi. Eu continuava no garimpo, tentando desesperado encontrar minha pedra. Sentia que a qualquer momento a encontraria e seria minha salvação. Alain ficou no Rio por uma semana. Voltou dizendo: está tudo certo. Consegui resolver o meu problema. Jenny o recebeu com muito carinho e eles se amavam realmente. Tudo voltou ao normal. Naquela semana trabalhei mais do que nunca. Precisava encontrar a pedra, mas novamente foi em vão. No sábado voltei para o hotel. Fazia um pouco mais de um mês que a Jenny havia dado à luz. Embora muito triste, ela reagia, mas ainda continuava deitada sem vontade de levantar. No sábado, iria novamente haver a festa dos garimpeiros. As moças viriam. Marta trabalhou muito para que tudo estivesse pronto. Daquele dia em que o menino da Jenny nasceu, aos sábados, a Ismênia levava o João para sua casa. Marta decidiu que seria melhor, pois o barulho era muito grande. Ele dormia lá e pela manhã, um de nós ia buscá-lo. Como todos os sábados, a festa foi até às 4 horas da manhã. Cansados e sabendo que no dia seguinte teríamos muito trabalho, fomos todos nos deitar, logo em seguida. Eu não conseguia pregar os olhos. Marta, muito cansada, adormeceu assim que se deitou. No dia seguinte eram 11 horas quando ela acordou. Ficou preocupada por ter dormido tanto. Eu continuava dormindo. Ela foi depressa para a casa do Isaías buscar o João. Ismênia estranhou ao vê-la entrar. — Que você veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa com o João? — Que está dizendo, Ismênia? Ele não está aqui? — Não. O Paulo veio buscá-lo ontem à noite. — Como buscá-lo? Para quê? Por que não me disse nada? Ismênia não entendia o que estava acontecendo. — Não sei o que aconteceu, Marta. Ele me disse que você mandou buscá-lo, por isso o entreguei. Marta chegou ao hotel correndo. Foi direto para o quarto. Eu, por ter demorado muito para dormir, não havia ainda acordado, e não percebi quando ela saiu nem quando voltou. Ela, furiosa, começou a me sacudir para que eu acordasse. — Paulo, acorde, onde está o meu filho? Acordei assustado. Sabia que aquele momento ia chegar. Sabia também que teria muita dificuldade para contar a Marta o que eu havia feito. Sentei na cama. Ela gritou: — Onde está o meu filho, Paulo? O que fez com ele? Tentei abraçá-la, mas ela se esquivou. Não quero saber de abraços. Quero saber do meu filho. O que fez com ele? Fique calma, vou lhe contar tudo. Ela tremia muito. No íntimo sabia o que eu havia feito, mas não queria acreditar. Por favor, não venha me contar o que você fez. Fiquei olhando. Ela já havia adivinhado. Abaixei a cabeça sem coragem de olhá-la. Senti naquele momento a extensão do que eu havia feito. Ela começou a me bater na cabeça, no rosto onde conseguia pegar. Estava alucinada. Como teve coragem de vender o nosso filho, Paulo? Meu filho, você é um monstro. Odeio você onde ele está.
Fiquei calado, não tinha o que dizer. Sabia que havia feito algo horrível, mas já estava feito. Fale alguma coisa, eu vou atrás do meu filho. Sem que eu esperasse, ela saiu, desceu as escadas e, como uma louca, saiu correndo para a rua. Corri atrás dela, ela correu muito. Até que, cansada, parou e se ajoelhou. Cheguei perto. Ao me ver, quis se levantar e correr novamente. Eu a segurei, dizendo: "Não adianta, Marta. Eles já estão muito longe. Saíram quando fomos dormir. Você sabia? Você concordou, você vendeu meu filho, você é um monstro. Vou a pé, de caminhão, de qualquer maneira, mas vou encontrar meu filho. Não adianta, não vai encontrá-los, e mesmo que encontre, não poderá fazer mais nada. Nosso filho não existe mais, está enterrado." Ela regalou os olhos, perguntando: "O que está dizendo? Enterrado como? Tente se acalmar para que eu possa lhe contar. Quando eu terminar, vai ver que fiz o melhor para ele. Melhor para ele, Paulo. Fez o melhor para você. Você é um monstro. Nada que me disser vai poder me fazer mudar de ideia. Vou atrás do meu filho e vou encontrá-lo. Você nem imagina. Ninguém vai me impedir. Espere, Marta, fique calma. Você não vai encontrá-los. Eles estão indo para os Estados Unidos." "O quê? Como?" "Você precisa me deixar explicar. Quando tomar conhecimento de tudo, verá que não foi assim tão ruim." Ela sentou no meio da rua, ficou me olhando de uma maneira que jamais esquecerei. Em seus olhos eu via muito ódio, mesclado com dor. Naquele momento entendi o que havia feito e também que a tinha perdido para sempre. Ela ficou calada, me olhando, esperando que eu lhe contasse tudo. Sentei ao seu lado, não me atrevi a tocar nela. Comecei a falar. "Você se lembra daquela noite em que conversamos sobre a proposta do Alain? Você pode não acreditar, mas eu havia pensado muito. Ele tinha razão. Jamais nosso filho teria ao nosso lado uma vida decente. Por isso tomei a decisão. Assim que você adormeceu, eu fui até o quarto deles. Bati a porta, Alain abriu. "Preciso falar com vocês. Só que a Marta não pode saber até que tudo aconteça." Alain fez com que eu entrasse. Entrei, a Geni estava ansiosa, querendo saber o que eu tinha para dizer. Ela sabia que se eu estava ali, era porque havia aceitado a proposta do Alain. Sentei em uma cadeira dizendo: "Aceito a sua proposta. Sei que para Marta vai ser difícil, mas arrumarei um jeito de falar com ela. Alain, você tem razão. Não tenho nada para oferecer ao meu filho. Se você me passar todas as suas pedras e os seus negócios, sei que ganharei muito dinheiro e poderei dar tudo para os outros filhos que teremos." Ao me ouvir dizer aquilo, Marta pegou em meu rosto com muita força e gritou, olhando em meus olhos: "Outros filhos com você? Nunca mais. Nunca mais vai se atrever a me tocar. Até agora não disse o que fez com meu filho. Continue, mas por favor seja breve. Estou ficando cada vez mais nervosa." Alain e Geni, ao me ouvirem dizer aquilo, ficaram cheios de felicidade. Foi aí que combinamos como tudo seria feito. No dia seguinte, pela manhã, teríamos que ir até a cidade para fazer o enterro do menino e o registro do João. Combinamos tudo. Por isso a Geni se sentiu muito mal, o que obrigou você a ficar com ela. Ao chegarmos à cidade, fomos direto à delegacia. Disse ao delegado que o meu filho havia nascido morto e que precisava enterrá-lo. Ele nos instruiu que precisávamos de um atestado de óbito e que ele mesmo chamaria um médico para obtê-lo. Tudo seria rápido, desde que se pagasse. O Alain se prontificou a pagar. O menino precisava também de um registro de nascimento. Combinamos que quando ele providenciasse o médico, nós iríamos até o cartório. Assim fizemos. No cartório, Alain registrou João em seu nome e eu registrei o menino deles no meu. O que? Você deu nosso filho para eles de papel passado e tudo. Após registrarmos as crianças, fomos até um advogado. Ele preparou um documento no qual passava para o meu nome o hotel e todos os negócios do Alain aqui no Brasil. Hoje somos donos de tudo, Marta. Vamos ter muito dinheiro, muito mais do que eu conseguiria caso achasse a pedra. Você transformou meu filho em uma pedra. Você o vendeu em troca de um sonho. Eu te odeio e vou odiar você pelo resto da minha vida." Eu sabia que ela estava com razão, mas tinha esperança de que conseguiria convencê-la. Por isso, deixei que falasse o que quisesse. Assim que terminou de me xingar, ficou me olhando, esperando a continuação e eu prossegui. Quando Alain foi para o Rio de Janeiro dizendo que ia atender a um cliente, na realidade, ele foi providenciar os passaportes e as passagens para os 3.
Nosso filho hoje se chama Walter Soares Brown e vai viver nos Estados Unidos. Ao ler aquilo, Walter se levantou tomado de susto. Saiu correndo do quarto, chamando por Isaías. Ele estava sentado na sala, ao lado de Ismênia, ouvindo música no rádio. Walter entrou correndo e muito aflito, com os papéis nas mãos, perguntou: Isaías, você sabia disso? Você sabia que eu não era filho da Geni e do Alain? Vocês sabiam que eu fui vendido? Ismênia e Isaías estavam esperando por aquele momento. Isaías calmamente disse: sabíamos sim, presenciamos todos os fatos. Não fizeram nada para impedir uma loucura dessa. Só ficamos sabendo quando tudo já havia acontecido. Mas mesmo que soubéssemos antes, não poderíamos fazer nada. Aquele retrato que está ali no quarto é da minha mãe verdadeira. Sim, ele esteve ali por todo sempre. E ela onde está morreu. Pelo visto, você não terminou de ler a carta. Não terminei nem vou terminar. Agora só me interessa saber da minha mãe. Quanto deve ter sofrido por um inconsequente como ele? Não vou tirar sua razão, mas por favor, termine de ler a carta. Tem ainda muito para saber. Ele deixou tudo escrito. Leia e não julgue, apenas leia. A parte mais difícil você já leu. Veja agora as consequências de tudo isso. Só quero saber se minha mãe ainda vive. Leia e saberá. Se eu lhe responder essa pergunta agora, talvez não queira mais ler, e é importante que leia até o fim. Confie na providência. Deus está em todos os lugares e em todos os momentos das nossas vidas. Não nos abandona nunca, e nada acontece por acaso. Você vem me falar de Deus em uma hora como esta. Onde estava Deus quando esse louco fez uma monstruosidade dessa? Onde está minha mãe? Deus com certeza estava ao lado deles, como está agora ao nosso lado. Por favor, leia a carta até o fim. Walter percebeu que seria inútil continuar insistindo. Isaías não diria nada. Voltou para o quarto, pegou o retrato em suas mãos e começou a olhar aquele rosto que parecia sorrir para ele. Prestou atenção nos cabelos, no rosto e principalmente em seus olhos e pensou: ela realmente é muito bonita. E quanto deve ter sofrido? Não sei o que estou sentindo neste momento. Fui criado com tudo e com muito amor. Não posso me queixar da vida que tive. Amei meus pais, mas nunca poderia imaginar que não era filho deles. Descubro agora que a minha vida toda foi uma mentira. Descubro agora que eu fui tirado dos braços de uma mulher que me amava. Como pode ser isso? Como pode existir tanta maldade no mundo? Colocou novamente o retrato sobre o criado mudo, voltou-se a se acomodar na cama e recomeçou a ler a carta. Assim que Marta ouviu o novo nome do nosso filho, levantou-se e foi caminhando, calada, em direção ao hotel. Eu a acompanhei à distância. Não me atrevi a dizer mais nada. Sabia que ela precisava de tempo para pensar, e eu daria a ela todo o tempo que fosse preciso. Eu a amava muito. Sabia agora que, embora eu houvesse lhe tirado o filho, poderia lhe dar tudo o que sempre sonhei, e outros filhos, tantos quanto ela quisesse. Ao chegar ao hotel, ela foi direto para o quarto e eu a segui. Assim que entrou no quarto, pegou a mesma maleta com que chegou e foi colocando dentro dela algumas peças de roupas. Eu tentei evitar, ela apenas me olhou, sem dizer nada, mas entendi o seu olhar. Sabia que ela não ia mudar de ideia. Estava naquele momento me abandonando. Eu não podia permitir. Desesperado falei: espere, Marta, não faça isso, eu amo você. Agora poderemos ter tudo o que sempre sonhamos. Não poderei viver sem você. Precisa me perdoar? Se é agora o grande erro que cometi, mas me perdoe. Viverei para fazer você feliz, teremos outros filhos. Ela não disse nada, nem sequer se voltou para me olhar. Terminou de arrumar a mala, saiu do quarto. Fui atrás, implorei, chorei, mas não adiantou. Perguntei: para onde você vai? O que pretende fazer? Ela não respondeu, continuou andando e eu insisti: você não tem para onde ir, Marta? Ela não disse uma palavra. Continuou andando, percebi que não adiantava. Ela estava determinada a me deixar e nada faria mudar de ideia. Ela saiu para a rua e foi caminhando pela pequena estrada de terra. Eu a vi se afastando. Embora desesperada, eu sabia que não conseguiria nada naquele momento. Fiquei olhando até que ela desaparecesse no fim da estrada. Estava ali parado, olhando, quando ouvi uma voz atrás nas minhas costas. E agora o que vai fazer, Paulo? Era Isaías. Olhei para ele e fiquei sem saber o que responder.
Ele, percebendo que eu estava desesperado, me fez entrar dizendo: venha, vamos entrar, nos sentar e conversar. Não quer me contar o que está acontecendo? Eu mal o conhecia. Sabia que ele trabalhava para o Alain, mais nada. Mas naquele momento eu precisava conversar com alguém, desabafar, contar a enorme asneira que havia praticado. Ele pegou em meu braço e me conduziu de volta para o hotel. Nós nos sentamos. Olhei em seus olhos, notei que havia neles uma luz que me transmitia confiança. E eu contei tudo. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei de falar, lágrimas corriam por meus olhos. Estava sofrendo muito. Eu amava Marta e nunca pensei que um dia ficaria sem ela. Ele olhou bem dentro dos meus olhos, dizendo: o que o Senhor fez foi muito grave. Eu não sabia de nada, mas agora entendo porque Alain um dia me chamou e disse: o Paulo vai passar por momentos difíceis. Quero que continue ao lado dele e o ajude em tudo o que precisar. Perguntei o que era, mas ele não disse. Sei que além do dinheiro e de tudo mais que recebeu, o Senhor sinceramente pensou que seria melhor para o seu filho. Não sei se será ou não, mas está feito. Sigo há muito tempo uma doutrina que nos ensina que nada acontece por acaso e que nunca estamos sós. Temos o livre-arbítrio para decidir o que é certo ou errado, o que é bom para nós ou ruim. O Senhor usou do seu livre-arbítrio, só que foi para decidir a vida de outras pessoas. Vai carregar isso para sempre, mas está feito. Talvez consiga um dia remediar tudo o que foi feito hoje. Tenha fé. Isaías ficou em silêncio por alguns minutos, só me olhando. Eu não conseguia dizer nada, apenas chorava e ele perguntou: para onde acha que ela foi, Paulo? Não sei, Isaías. Nem sei se ela tem dinheiro, ela não me disse. Ela trabalhou durante muito tempo. Deve ter algum dinheiro. Não estará indo de volta para casa? Não sei, acredito que não sei o que fazer. Se não sabe o que fazer, não faça nada, Paulo. Confie em um Deus que tudo sabe, tudo perdoa, tudo será como tem que ser. No final, tudo está sempre certo. Não está nada errado, Isaías. Estou só, sem meu filho e sem a mulher que amo. Esse é o preço que terá que pagar pelo uso do seu livre-arbítrio. Isso que está dizendo não faz sentido. Não entendo nada disso. Não tenho religião alguma. Nem sei se Deus realmente existe. Claro que existe. Olha à sua volta, tudo isso que vê. Esse sol brilhando, as matas, as montanhas cheias de pedras preciosas. Nós mesmos, as plantas, os animais. Ele existe. Está em todos os lugares e com todas as pessoas, Paulo. Às vezes quero acreditar que ele existe, mas ao ver tanta miséria e fome, chego a pensar que não existe nada. A única coisa que realmente conta neste mundo é a quantidade de dinheiro que possuímos. Com ele, sim, podemos ter tudo o que queremos. Hoje o Senhor tem uma boa quantidade de dinheiro, mas tem tudo o que quer. Aliás, ninguém tem nada. Tudo o que temos ou conseguimos um dia teremos de deixar aqui mesmo. Não estou entendendo. Um dia todos voltaremos para Deus e não levaremos nada, a não ser o que aprendemos, fizemos de bem e as orações dos amigos que conquistamos. O resto ficará aqui, inclusive o nosso corpo, não é mesmo? Era muito jovem para entender o que Isaías estava dizendo. O que me importava realmente era tudo o que eu poderia adquirir, com todo o dinheiro que agora possuía. Eu respondi: quer saber de uma coisa, Isaías? Não sei para onde ela foi, mas sei que pensará e entenderá que fiz o melhor para o nosso filho e para nós mesmos. Após pensar bastante, ela voltará. Sei que também me ama. Enquanto isso, vou ficar aqui trabalhando e esperando. Falando nisso, você vai continuar ao meu lado fazendo o mesmo trabalho que fazia para o Alain? Se me quiser, ficarei. Daquele dia em diante, começamos uma longa amizade que perdura até hoje. Nós nos entregamos ao trabalho. Isaías cuidava de toda a parte burocrática e eu dos garimpeiros. Ele e a Ismênia se mudaram para o hotel. Ela começou a trabalhar no lugar antes ocupado pela Geni. Eu, embora fosse dono de tudo aquilo, não era feliz. Todas as noites, ficava pensando em Marta e em você. Sabia que um dia ela voltaria. O tempo passava. Já fazia 2 meses que tudo havia acontecido, mas até agora nada. Não tinha notícias da Marta. Em uma manhã acordei muito nervoso. Precisava fazer alguma coisa. Não conseguia parar. Andava de um lado para o outro. Desde que Alain foi embora, nunca mais eu havia voltado ao garimpo. Mas naquele dia senti uma vontade imensa de ir até lá. Resolvi que iria, pois pensava que cortando aquela montanha
Poderia extravasar toda a raiva que estava sentindo, esquecer de tudo o que havia feito, mas muito mais da incompreensão da Marta. Fui até a montanha, peguei a picareta e comecei a cavar com muita força. Precisava colocar minha ira naquela picareta. Eu cavava, sem prestar muita atenção nos torrões que iam caindo. Ouvi um garimpeiro gritando: "Olha aí, olha o tamanho desta pedra." Olhei para o lugar que ele apontava e vi estarrecido. Ali, sob os meus pés, envolta em muita terra, uma enorme pedra verde. Fiquei parado olhando, sem coragem de me abaixar e tocar naquilo que era o meu sonho há muito tempo. Após alguns segundos, me abaixei, peguei o torrão e comecei a tirar a terra que a envolvia. Ela era realmente grande, muito mais do que eu havia imaginado. Comecei a gritar feito um louco. Eu encontrei a minha pedra. Todos os garimpeiros se aproximaram para ver aquela beleza que eu tinha em minhas mãos. Eu pulava e gritava feito um louco. Ela estava ali. Finalmente a encontrei. Sabia que a encontraria. Marta sempre me dizia que ela só estava esperando que eu a encontrasse. Só aí me lembrei da Marta. Ali naquele momento dei-me conta mais ainda da imensa loucura que eu havia feito. Só agora eu entendia que aquela pedra não representava mais nada em minha vida. Ela chegou muito tarde. Eu havia perdido meu filho e a mulher que eu amava. Comecei a chorar sem parar. Os garimpeiros acreditavam ser de emoção, felicidade, mas não era verdade. Eu chorava de desespero por ver como a vida era injusta. Peguei a pedra e voltei para o hotel. Fui com ela até o escritório onde Isaías trabalhava. Chorando, coloquei-a em cima da mesa, dizendo: "Eu a encontrei, ela está aqui. A pedra que tanto procurei." Isaías pegou a pedra em suas mãos. "Que beleza, Paulo! Nunca vi uma igual em todo o tempo que trabalho aqui. Ela é linda e deve valer muito dinheiro. Sei disso e é por isso que estou chorando." "Não entendo. Deveria estar feliz. Todo garimpeiro sonha com uma pedra como esta." Ela chegou tarde, muito tarde. Isaías entendeu o que eu dizia. Saiu de trás da mesa, colocou a pedra sobre ela, me abraçou. "Sei o que está sentindo. Devemos continuar acreditando na sabedoria divina. Se encontrou a pedra é porque tem muito o que fazer nesta terra. Acredito que a primeira coisa que deveria fazer agora seria voltar para a sua casa. Talvez a Marta esteja lá. Já passou um bom tempo. Ela deve ter pensado muito. Vou até lá, meu amigo. Dê a você mesmo uma chance de remediar o mal que sem intenção fez. Se ela não estiver lá, ao menos reverá sua família e agora poderá ajudá-los. Vou guardar muito bem esta pedra até conseguir um bom comprador. Tem razão, farei isso, mas levarei ela comigo. Se a Marta estiver lá, quero que a veja. É muito perigoso viajar com uma fortuna desta. Não sei se essa é uma boa ideia. Da maneira como ela chegou às minhas mãos, é porque ela é minha e ninguém vai tirá-la. O importante é que a Marta veja e compreenda que tudo o que fiz foi pensando no bem-estar do nosso filho e dos futuros que viriam e que virão, se Deus quiser. Tem razão, deve fazer isso mesmo. Ao menos já está falando em Deus, isso é um bom começo. Acredite que Ele está ao seu lado e que tudo será resolvido da melhor forma. Estou começando a acreditar, mas Ele podia ter me dado essa pedra antes que tudo aquilo acontecesse. Receio que agora seja tarde demais. Tudo tem sua hora e momento. Tudo será como tem que ser. Não imagine o que vai acontecer. Apenas vá, no mínimo, deixará sua família muito feliz." No dia seguinte, bem cedo, saí no jipe, que antes pertenceu a Alain e que agora era meu. Durante a viagem, ia pensando: o Isaías tem razão. Se a Marta não estiver lá, menos vou rever a minha família. Farei com que se mudem daquele lugar. Agora eles poderão viver na cidade sem depender da chuva para sobreviver. Tenho dinheiro suficiente para que todos possam viver muito bem. Espero que de todo o meu coração encontrar a Marta e conseguir convencê-la a voltar. Parei à noite em um pequeno hotel na estrada. Estava cansado. Havia dirigido o dia inteiro, parando apenas para abastecer o jipe e comer um pequeno lanche. Senti que não conseguiria dirigir durante a noite. No dia seguinte, reiniciaria a viagem. A pedra seguiria colada ao meu corpo. Vestia-me simplesmente como todos. Ninguém poderia imaginar que eu carregava comigo uma fortuna como aquela. Entrei no hotel, dirigi-me até o bar. Perguntei se havia algo para comer. Eu queria comer comida mesmo.
O lanche que comi na estrada não me satisfez. Precisava de algo com muita substância. O dono do bar me prometeu que a comida seria muito boa e que jamais a esqueceria. Realmente era boa. Após o jantar, fui para o quarto. Estava cansada e a viagem ainda seria muito longa. No dia seguinte, logo cedo, levantei, tomei um café rápido e caí na estrada. Durante a viagem, e olhando aquela estrada, quanta pobreza existia ali. As poucas casas existentes eram feitas de barro e cobertas com folhas. Ali sozinho, vendo no horizonte a estrada que continuava e parecia não ter fim, eu me lembrei do Deus de que Isaías falava. Será que ele existe mesmo? Se ele existe, por que permite que haja tanta pobreza neste mundo? Como pode permitir que essas pessoas vivam dessa maneira? Que futuro tem essa gente? Que sonhos? Continuei dirigindo. Finalmente avistei ao longe a minha casa. Levava comigo muita esperança de reencontrar Marta e consegui convencê-la a voltar e viver ao meu lado. Eu agora era um homem rico e tinha também encontrado a pedra. Cheguei nos limites da propriedade. Parei o jipe e fiquei olhando. Ainda restava algum verde, mas com certeza a seca em breve chegaria, e tudo aquilo se transformaria em terra, pura terra, como tinha acontecido durante toda a minha vida. Acelerei e entrei. De longe vi na varanda uma mulher que correu para dentro da casa. Assim que vi o jipe entrar na estradinha. Da distância que eu estava, não consegui reconhecer quem era, mas pelos cabelos negros só podia ser ela, Marta, e meu coração disparou. Acelerei mais. A pequena estrada era de terra e com muitos buracos, mas nada daquilo importava. Estava chegando junto da mulher que amava mais que tudo, mais até do que a minha tão sonhada pedra. Em seguida vi a mulher voltando, acompanhada por um homem. Não havia como não o reconhecer. Era meu pai. Sua altura e o modo de usar o chapéu eram inconfundíveis. Caminhei em direção a eles, que me reconheceram, e eu os reconheci. Começaram a gritar e abanar as mãos. Eu fazia o mesmo, com uma mão no volante e a outra abanando. Percebi que a mulher não era Marta, mas minha prima Nalva, irmã dela. Mesmo assim eu estava feliz. Voltava para casa e, como havia prometido com a minha pedra, que tiraria todos daquele lugar. Com os gritos, os demais membros da família também vieram. Alguns correram ao meu encontro. Nós nos abraçamos com muita emoção e saudades. Entrei em casa, tudo continuava como sempre fora, nada mudara. Vi todos menos ela. Sem esconder a minha emoção, perguntei: onde está Marta? Eles me olharam com ar de surpresa. Meu pai perguntou: ela não está com você? Não. Ela me abandonou há mais de 2 meses, pensei que estivesse aqui. Abandonou porque Paulo e a criança. Ela teve a criança, não teve? É uma longa história, pai. Mas se ela não está aqui, onde estará? Minha tia mãe de Marta foi quem falou. Desde que o pai a expulsou daqui quando soube que ela estava esperando a criança. E o pior é que essa criança era sua, do próprio primo. Nunca mais tivemos notícias. Eu fiquei desesperado ao ver minha filha partindo daquela maneira. Mas você sabe como seu tio era. Não consegui evitar. Era? O que está me dizendo onde está meu tio? Ele morreu 2 meses após a ida dela. No fundo, não se conformou por ter feito aquilo. Morreu de repente. Foi tomar café na cozinha, caiu. Quando chegamos perto, ele já estava morto. Embora preocupada com a minha filha, sempre tive a esperança de que ela tivesse encontrado você e que estivessem juntos. Fiquei desolado com a notícia da morte do meu tio, mas muito mais preocupado com a Marta. Onde ela estaria? O Brasil é muito grande, embora eu agora tivesse dinheiro, não sabia por onde começar. Pensei, será que ela foi para os Estados Unidos atrás do filho? Não, ela não conseguiria. Por mais dinheiro que tenha guardado, não conseguiria em tão pouco tempo juntar o necessário para pagar a passagem. Além do mais, não sabia ler, não. Ela está no Brasil e eu vou reencontrá-la. Logo estava rodeado por toda a minha família, meus pais, irmãos e primos. Todos estavam lá felizes e eu, apesar de tudo, estava feliz também. Eu os amava. Luiz, o irmão que trabalhou ao meu lado no garimpo e que não quis continuar ali, perguntou: e aí, mano velho? Diz que só voltaria quando eu encontrasse a pedra. Você encontrou? Eu desabotei a camisa. Tirei a pedra que estava embrulhada em um pano preto e colada ao meu corpo com esparadrapos. Coloquei em cima da mesa. Todos se aproximaram e se espantaram com o tamanho e o brilho. Sorrindo, disse: encontrei. Encontrei, aí está ela. Ele, como os outros,
Também se admirou, mas percebeu que eu não estava bem. Afastou-me dos outros, perguntando: o que aconteceu? Parece não estar feliz por ter encontrado a pedra, por ter realizado o seu sonho. Claro que fiquei e estou feliz, só que paguei um preço muito alto por ela. Não estou entendendo que preço. O amor da Marta. Receio tê-la perdido para sempre. O meu filho está distante. Talvez nunca mais volte a vê-lo. O que está dizendo? Não estou entendendo, Paulo. Vou lhe contar. Vamos sair, quero andar por aí e ver tudo. Ver o que mudou após eu ter saído daqui. Vamos sim. Quero que me conte tudo. Quanto ao lugar, continua como antes, nada mudou. Eu sei, já percebi quando cheguei, mas mesmo assim quero rever tudo. Saímos e começamos a andar. Contei a ele em detalhes tudo o que havia acontecido. Ele me ouviu sem acreditar, mas não me interrompeu. Quando terminei, lhe disse: foi tudo isso que aconteceu. Encontrei a pedra. Tenho hoje muito dinheiro, mas perdi a Marta e o meu filho. Por tudo que me disse, pode ter perdido a Marta, mas algum dia ela poderá reaparecer. Quanto ao seu filho, sabe onde ele está e poderá ir até lá e trazê-lo de volta. Não posso fazer isso. Para todos os efeitos, meu filho está enterrado. Eu deixei que o americano registrasse em seu nome. Não posso nunca reclamar os meus direitos. Não posso provar que aquele menino é meu filho. Não posso fazer nada, a não ser continuar procurando pela Marta. Sei que vou encontrá-la. Espero que consiga. Eu vou ajudar na procura. Obrigado, mano. Só podia esperar isso de você, mas voltei também para cumprir a minha promessa. Vou tirar vocês todos daqui. Vou comprar uma casa grande na cidade. Mandarei dinheiro todos os meses. Todos estudarão e viverão tranquilos e sem o medo da seca. Nunca mais sofrerão. Isso vai ser muito bom, desde que consiga convencer a todos. Sabe o quanto os velhos gostam daqui? Vamos ver? Falar com eles? Vamos sim. Sei que vou convencê-los. Por mais que gostem daqui, sabem que viverão melhor na cidade. Entramos abraçados em casa. Todos ainda continuavam olhando a pedra. Ela passava de mão em mão. Sorri ao ver a felicidade no rosto deles. Peguei a pedra que estava na mão da minha prima e disse: esta pedra vai nos dar a todos maior conforto, uma vida melhor. Vou comprar uma casa na cidade. Todos mudarão para lá. Todos poderão estudar e sonhar com o futuro. Não vamos mais ter medo da seca, pois ela nunca mais nos atingirá. Estamos livres. Os mais jovens se empolgaram, gritaram e dançaram de alegria, mas como previsto por meu irmão, os mais velhos ficaram calados, um olhando para o outro. Aos poucos todos foram notando o silêncio deles. Eu me aproximei do meu pai e perguntei: que foi, meu pai? Não ficou feliz com a pedra e com tudo que ela pode nos dar? Fiquei. Vocês vão conseguir mudar de vida. Vão ter a oportunidade de estudar e sonhar com um futuro melhor. Mas nós estamos velhos. Crescemos aqui nesta terra, nós a amamos e não vamos sair. Eu, ao menos, não vou. Quem quiser pode ir, tem a minha bênção, mas eu não. Vou continuar aqui onde é o meu lugar. Não acreditei no que eu estava ouvindo. Meu pai, não diga isso. Sei que gosta daqui, mas durante toda a sua vida sofreu muito, esperando a chuva que não vinha, vendo sua roça e animais morrendo. Não precisa mais disso. Você tem razão, meu filho. Sempre esperei a chuva chegar e ela sempre chegou. Não vou saber viver em outro lugar. Minha mãe e minha tia se aproximaram. Minha mãe disse: meu filho, estou feliz por você. Sei que seus irmãos e primos também estão. Eles vão ter a oportunidade de alcançar tudo o que sonharam. Mas seu pai tem razão. Nós estamos velhos. Vamos continuar aqui cuidando de tudo. Tem razão quando diz que não precisamos mais nos preocupar com a chuva. Quando a seca chegar, vamos ter um lugar na cidade para esperar que ela vá embora, mas retornaremos junto com a chuva para recomeçar tudo. Nossa vida tem sido assim, e assim será para sempre. Você não pode tirar a nossa felicidade. Se sairmos daqui, com certeza seremos infelizes. Não entendo o porquê de tanto amor por esta terra, que só nos trouxe tristeza e sofrimento, mãe. Você jamais vai entender, mas tem que respeitar a nossa vontade. Pode ajudar aos jovens e a nós também, deixando-nos aqui. Agora não estamos na seca. Nossa roça está verde produzindo. Continuaremos aqui. Assim que ela chegar, lhe prometo que não passaremos dificuldades. Iremos para a cidade e ficaremos na casa que você comprar. Mas enquanto esse dia não chegar,
nos deixe aqui vivendo da maneira que sempre vivemos. Percebi que não havia um modo de fazê-los mudar de ideia. Não entendi, mas tive que dizer: está bem, mãe, se é assim que querem, assim será, mas vão me prometer que não passarão mais necessidades. Comprarei a casa. Os jovens vão estudar e assim poderão se livrar de toda essa miséria. Fiz exatamente isso. Junto com meu irmão, compramos a casa bem no centro da cidade. Os jovens mudaram e começaram a estudar. Hoje estão todos muito bem. As moças estudaram, casaram e têm filhos. Meu irmão mais velho agora é um bom advogado. Temos em nossa família advogados, engenheiros, professores e alguns nem sei em que se formaram. Alguns continuaram morando no Piauí, outros se espalharam por este Brasil. Tenho sempre notícias deles. Combinei com meu irmão que todos os meses seria depositado no banco uma quantia para que eles não se preocupassem com nada. Queria apenas que os velhos tivessem toda a assistência e os jovens estudassem. Após ter cumprido a promessa feita, que ao encontrar a minha pedra eu deixaria todos bem, a minha missão ali naquele momento terminou. Precisava voltar para o garimpo e tentar encontrar a Marta. Fiquei lá por uma semana, não poderia ficar mais. Embora soubesse que o Isaías estava cuidando de tudo, eu tinha responsabilidades no garimpo. Me despedi de todos, prometendo e recebendo promessas de que íamos nos corresponder todos os meses. Entrei no jipe e, abanando as mãos, reiniciei o caminho de volta. Voltava feliz por ter deixado todos bem, mas muito triste por não encontrar Marta. Assim que cheguei ao garimpo, fui recebido por Isaías. Senhor Paulo, ainda bem que chegou. Está tudo bem com sua família? Encontrou a Marta? Com a minha família está tudo bem. Quanto a Marta, não a encontrei e ninguém sabe dela. Sinto muito, mas não se desespere. Tudo tem hora certa para acontecer. Queria ter essa esperança, mas por mais que queira ser otimista, acredito ser difícil ou quase impossível encontrá-la. Nada é impossível para Deus, tenha fé. Tudo caminha da mesma maneira que nós próprios estamos caminhando, sempre para o melhor. Não sei se está disposto ou muito cansado, mas precisamos conversar sobre alguns pedidos que recebemos. Preciso que assine alguns papéis para que eu possa enviar. Está bem? Vou acreditar nesse seu Deus e continuar minha vida, mas vou colocar alguns anúncios em jornais do país, fazer um comunicado nas rádios que existem aqui por perto. Quem sabe receba alguma notícia. Boa ideia, faça isso, só não pode desanimar. Agora tem em suas mãos um negócio muito grande. Precisa tomar frente de tudo. Seu otimismo me contagia. Vou trocar de roupa, descansar e comer um pouco, depois conversaremos. Está bem? Estarei no escritório esperando pelo senhor. Entrei no hotel, fui para o meu quarto. Assim que entrei, vi esse retrato que está agora em meu criado mudo. Se não o viu, sugiro que peça ao Isaías para lhe mostrar. É o retrato de Marta, sua mãe. Olhei para o retrato. Lembrei-me dos momentos bons que tivemos juntos. Novamente, uma enorme saudade me envolveu. Tomei um banho, me deitei, estava cansada e adormeci em seguida. Quando acordei já era noite. Levantei e fui para o salão. Era meio da semana. Tudo ali estava calmo. Ismene estava na cozinha conversando com a cozinheira e eu fui até lá. Ao me ver, abri um sorriso. Que bom que o senhor voltou, estávamos preocupados. Sei que demorei mais do que esperava, mas tinha muitas coisas para resolver. Como está tudo aqui, Ismênia? Aqui está tudo bem, mas e o senhor como está? O Isaías já me contou tudo. Não desanime e vai encontrá-la. Espero que sim. O Isaías pediu que eu o avisasse quando o senhor acordasse. Se quiser falar com ele, ele está lá no escritório. Obrigado, irei agora mesmo. Conversei com Isaías. Ele me contou todas as novidades do garimpo. Disse que haviam sido encontradas muitas pedras e que vários pedidos chegaram. Terminou dizendo: o senhor tem muita sorte. Os negócios para o americano não estavam muito bons. Fazia já algum tempo que não eram encontradas pedras de um bom tamanho. Após encontrar a sua, muitas outras surgiram, mas nenhuma com o tamanho da sua. Se continuar assim, vai ganhar muito dinheiro. Preciso que assine estes papéis. Assinei os papéis que ele me deu. Saímos do escritório e nos dirigimos à sala para jantar. Conversamos sobre muitas coisas. Contei a ele tudo o que havia feito na viagem e como deixei a minha família. Ele me contou o que fez na minha ausência. Fomos dormir. No dia seguinte, mandei um dos garimpeiros até a cidade.
colocar anúncios procurando por Marta nos jornais e nas rádios das cidades vizinhas. Os dias foram passando, entrei na rotina do trabalho, mas como não chegava notícia alguma, aos poucos fui me desesperando. Uma manhã acordei muito nervoso e desalentado. Não via mais motivo para continuar vivendo. Levantava todos os dias muito cedo, mas naquele dia não tive vontade de levantar. Fiquei ali na cama pensando: o que me adianta ter tudo hoje? Para que serve o dinheiro? O que fazer com ele se não tenho ao meu lado aqueles a quem amo? E tudo por minha culpa. No garimpo, existiam pessoas de toda espécie, boas e aventureiras, que vinham ou para descobrir o lugar onde as pedras ficavam guardadas, ou ver quem as encontrava para depois segui-los e roubá-los. Por isso, todos andavam armados, inclusive eu. Levava sempre na cintura um revólver. Todos sabiam que eu atirava muito bem. À noite, quando ia dormir, colocava o revólver sobre uma cômoda. Já há alguns dias eu vinha pensando na inutilidade da minha vida. Levantei e olhei para o revólver. Uma ideia passou pela minha cabeça. Peguei, segurei minhas mãos, pensei um pouco e coloquei em minha cintura. Resolvi descer. Lá embaixo procurei por Isaías. Ismênia me informou que ele havia ido bem cedo até o armazém. Perguntou: o senhor está bem? Estou, por quê? Demorou muito para descer e não me parece bem. Está sentindo alguma dor? Está doente? Não, não estou doente nem sentindo dor. Só não dormi muito bem esta noite. Ela se retirou e eu entrei no escritório. Sentei na cadeira e comecei a mexer nos papéis que estavam sobre a mesa. Olhava para eles, via números, mas não conseguia me concentrar. Aquela ideia voltou à minha cabeça. Tirei o revólver da cintura, fiquei segurando em minha mão e pensando: de que adianta continuar vivendo? Antes, quando tentava encontrar a pedra, tinha um sonho. Hoje tenho a pedra e muito mais do que sonhei. Para quê? Minha família está toda bem, mas a Marta sumiu e com certeza não voltará mais. Meu filho está perdido para sempre. Estou sozinho nesse mundo. Para que trabalhar? Para que viver? Estou cansado e desiludido desta vida. O melhor é morrer e acabar com tudo. Quando terminei de pensar, peguei o revólver e o levei até o meu ouvido. Sabia que um tiro naquele local seria fatal e rápido. Eu nem sentiria. Estava assim quase apertando o gatilho quando Isaías entrou. Ao me ver naquela situação, parou na porta e falou: por favor, não faça isso. Esse não é o caminho nem a solução para nenhum problema. Eu, ainda com o revólver no ouvido, respondi: pode não ser o caminho, mas é a única solução para a minha vida. Não aguento mais. Tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada. Se morrer, tudo terminará. Está enganado. Nada terminará. A vida continua após a morte. Se chegar do outro lado através do suicídio, terá um sofrimento ainda maior. Pelo amor de Deus, não faça isso. Percebi que lágrimas caíam de seus olhos enquanto falava. Não acreditava no que ele dizia, mas sabia que ele acreditava muito em tudo aquilo. Também não podia me matar na sua frente. Ele era um bom homem. Não merecia assistir a uma cena como aquela. Baixei a mão, coloquei o revólver sobre a mesa. Ele andou até onde eu estava e, chorando, me abraçou. Obrigada, Senhor, por ter desistido de fazer essa loucura. Esse não é o caminho. Deus existe. Não está no céu, não. Ele está aqui neste momento ao nosso lado, ou melhor, dentro de cada um de nós. O Senhor tem que acreditar nisso. Abraçado a ele, chorei muito. Não conseguia me conter. Os soluços saíam alto de minha garganta. Depois de algum tempo, fui me acalmando, olhei em seus olhos dizendo: obrigado, amigo. Após tudo o que aconteceu aqui, por favor, não me chame mais de senhor. Não sou o patrão, nem você é meu empregado. Você é meu amigo e um amigo não chama outro de senhor. Ele não respondeu, apenas sorriu. Continuei falando: sei que acredita nesse Deus, mas como pode acreditar se você veio para cá fugindo da seca e da miséria? Que Deus é esse que permite tudo isso? O mesmo Deus que o fez encontrar a pedra, que lhe deu dinheiro para ter tudo o que quiser, que fez com que pudesse ajudar a sua família. Em troca do quê? Em troca da distância dos que amo? Aliás, disso ele não teve culpa. O único culpado sou eu mesmo. Fui eu quem os afastei, só eu. Sou o único culpado de tudo. Por isso não tenho mais nada para fazer. Prefiro morrer a continuar vivendo com essa culpa. Deus é bom e generoso. Perdoe-nos sempre. Para Ele não existem culpados ou inocentes. Somos todos caminhantes rumo à perfeição.
Como não existem culpados, eu sou culpado e sei disso. Nem você nem eu sabemos nada. Entrei correndo aqui porque o carteiro me entregou esta carta que chegou para você. Carta? Quem mandou? Não sei, mas acredito que tenha sido Deus. Peguei um envelope de suas mãos, olhei o remetente, era de Geni. Olhei para Isaías dizendo, você sabe que não é de Deus. Já deve ter lido o remetente e viu que é da Geni. É da Geni. Mas chegou pelas mãos de Deus na hora certa. Abra logo e veja o que ela diz. Abri. Havia uma carta e um retrato seu. Olhei o retrato, você estava lindo. Olhei atrás e estava escrito, este é o Walter. Não está lindo? Com lágrimas, entreguei o retrato para que Isaías pudesse ver. Comecei a ler a carta em voz alta. Estimado Paulo, espero que aí esteja tudo bem e que tenha convencido a Marta que o que fez foi o melhor para o menino. Como pode ver na foto, ele está forte e bonito. Estou lhe mandando este retrato e mandarei muitos outros para que possam acompanhar o seu crescimento. Estamos muito bem e felizes. Como lhe prometi, vou ensiná-lo a falar, ler e escrever em português, para que se um dia quiser voltar para o Brasil não encontre problemas com a língua. Você prometeu que nunca tentaria entrar em contato conosco e que ele nunca saberia não ser o nosso filho. Espero que cumpra essa promessa para o bem de todos nós e principalmente dele. Prometo-lhe que quando achar que chegou a hora avisarei você. Vou falar com o Walter, contar tudo e pedir que procure vocês. Espero e desejo de coração que estejam bem felizes. Por favor, embora tenha no remetente o meu endereço, não escreva. O Alain me proibiu de manter correspondência com vocês. Ele tem medo de que, com o dinheiro, vocês possam se arrepender e queiram tentar recuperar o menino. Peça perdão a Marta por não ter dito nada a ela e por tudo ter sido feito de maneira não muito leal, mas eu os amo muito. Com carinho, Geni. Assim que terminei de ler, olhei para Isaías. Ele estava de olhos fechados e posso até dizer que rezava. Ele abriu os olhos dizendo, não disse Paulo, que Deus é poderoso e que nos ama e perdoa sempre. Essa carta chegou no momento exato para impedi-lo de fazer uma loucura. Você pode até ter razão nisso, Isaías, mas ainda não me conformo com as diferenças deste mundo, com a pobreza das pessoas. Vou lhe dar um livro para que leia. Não gosto de ler, aliás, nem sei ler direito. Este você vai ler. Aquilo que não entender, me pergunte. Responderei tudo o que puder e souber. Posso lhe garantir que assim que terminar de ler, entenderá muitas coisas desse nosso Deus e como lhe é maravilhoso. Ele me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Comecei a ler. Confesso que foi muito difícil entender, mas Isaías foi me ensinando, respondendo as minhas perguntas. Depois ele me deu o livro dos Espíritos. Discutimos muito a respeito de tudo. Com o passar do tempo fui entendendo que Deus nos dá sempre uma nova chance, através da reencarnação. Vivemos muitas vidas e ainda viveremos tantas outras quantas forem necessárias para a nossa evolução. Nada acontece por acaso. Tudo tem sempre um motivo. Não sei qual foi o motivo que me separou de você e de sua mãe, mas sei que deve existir algum. Após ler aqueles livros, li muitos mais. Em cada um eu encontrava mais ensinamentos do grande amor de Deus por nós, seus filhos. Aprendi que durante a vida temos que fazer muitas escolhas. Nem sempre fazemos as escolhas certas, mas o importante é que as façamos. Se for a escolha certa, tudo bem, mas se porventura fizermos a escolha errada, paciência. Após feita, não há como mudar. Se der para se arrumar o estrago, tudo bem, mas se não der, não adianta ficarmos para o resto da vida nos culpando. Erramos aqui, acertamos ali e assim vamos evoluindo. Outra coisa que aprendi foi que devemos aceitar nossos companheiros de caminhada como são. Cada um está em um estágio de estrada. Não somos melhores nem piores que qualquer um. Somos todos caminhantes e aprendizes do bem. Não devemos guardar ódio nem mágoa em nossos corações. Jesus veio para a terra só para nos ensinar que o perdão é o caminho para se chegar até Deus. Por isso, agora que estou voltando para o Pai, volto tranquilo. Sei que errei, mas sei também que foi tentando acertar. Sei que você hoje é um homem de bem, instruído e pronto para a vida. Sei também que amou e foi muito amado pelo Alain e pela Geni. Walter largou a carta sobre o colo e ficou pensando. Que homem foi esse? Não sei se o odeio ou admiro. Será que isso que escreveu sobre Deus é verdadeiro? Reencarnação? Minha mãe, antes de morrer,
Falou qualquer coisa a respeito disso e eu não dei muita atenção. Hoje sinto que deveria ter me interessado mais pelo assunto. Agora preciso terminar de ler a carta. Vamos ver o que mais tem para me contar. Pegou a carta e continuou lendo. Aquela carta me deu um novo ânimo. Sabia que você estava bem e que dali para frente teria sempre notícias suas. Sabia que, embora fosse por retratos, eu iria acompanhar o seu crescimento. E quando encontrasse Marta, mostraria para ela a carta e os retratos. Ela veria que você estava bem. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. Continuei procurando sua mãe. Não a encontrava, mas como o sonho da minha pedra, tinha certeza que um dia eu a encontraria, do mesmo modo como encontrei a pedra. Jenny cumpriu sua promessa. Durante todos estes anos, tem me mandado seus retratos. Nunca escrevi, atendendo ao seu pedido. Queria evitar qualquer coisa que pudesse lhe causar problemas. Como Isaías disse, sou um homem de sorte. Os negócios prosperaram, ganhei muito dinheiro. Trabalhei sempre pensando que um dia tudo seria seu. Essa foi a forma que encontrei de lhe pedir perdão. A esta altura dos acontecimentos, já deve saber da quantia que tenho hoje em dinheiro. Espero que esse dinheiro lhe traga muita felicidade. Já deve saber também que me desfiz de tudo o que tinha e transformei em dinheiro para que possa decidir o que fazer com a sua vida. Quero lhe dizer também que a casa de nossa família no Piauí está no mesmo lugar. Ali ainda moram minha mãe, meu pai e minha tia. Eles continuam na sua vida de sempre. Já estão bem velhos, mas mesmo assim insistem até hoje em viver naquele lugar, onde nasceram e tiveram seus momentos de tristeza e felicidade. Se os quiser conhecer, estão lá, e lá ficarão até que resolvam sair. Meu irmão mais velho cuidou deles esse tempo todo e ainda continua fazendo isso. Gostaria muito que, se puder e sentir vontade, fosse até lá para conhecê-los. O Isaías tem um endereço. Quanto à sua mãe, embora tenha procurado durante toda a minha vida, não a encontrei. Sinto muito. Não sei se ela está viva ou morta. Aliás, quando estiver lendo esta carta, eu já saberei. Essa pequena chave que está com você é de uma caixa de segurança no banco. Com ela poderá pegar a minha pedra, sim. Eu não a vendi. Sempre tive a esperança de encontrar sua mãe e poder mostrar-lhe que a havia achado. Queria que ela pegasse em suas mãos, sentisse o seu peso e visse o seu brilho. Agora ela é sua. Faça com ela o que quiser. Um dia eu troquei você como se fosse uma pedra. Hoje devolvo-lhe esta pedra. Vou terminar esta pedindo-lhe, se for possível, que me perdoe. Como todo ser humano, não sou perfeito, mas pode ter certeza de que sempre o amei mesmo à distância. Continuarei amando você do outro lado da vida. Que Deus o proteja e o ajude a fazer as escolhas certas e a me perdoar. Um beijo do fundo do meu coração. Seu pai, Paulo. O Walter, com aquela carta na mão, sentia que flutuava, estava confuso e indeciso. Não sabia o que pensar daquele homem e da sua própria vida. Não posso dizer que ele tenha sido bom ou mau. Neste momento percebo que minha vida toda foi uma mentira. Ao me lembrar da minha criação, não tenho do que me queixar. Sempre tive tudo o que um ser humano precisa para ser feliz. Nunca me faltou nada em termos materiais, muito menos carinho e amor, tanto por meu pai como por minha mãe. Eles sempre me trataram como um pequeno rei. Mas e a minha verdadeira mãe? Quanto deve ter sofrido e quem sabe até hoje ainda sofre? Onde ela estará? Será que ainda está viva? Será que se eu a encontrar sentirei algo por ela? Pegou o retrato que sabia agora ser de sua mãe, a doce Marta. Falou em alta voz. Minha mãe, sei que abandonou tudo por minha causa. Sei que cruelmente fomos separados, mas onde a senhora está agora? Desde que cheguei a esta terra tenho notado minha vida mudar a cada minuto. Não sei o que fazer, nunca fui pobre, mas hoje tenho muito mais dinheiro do que um dia pudesse imaginar. Não sei o que fazer com todo esse dinheiro. Já não tinha mais sonhos, pois pensava e ainda penso que tenho tudo para ser feliz. Com ele poderei comprar uma casa melhor do que a que tenho, talvez um carro melhor, mas e daí? Essas coisas não me fazem falta. Descubro que ao me levarem desta terra, me transformaram em um americano. Descubro que sou um brasileiro, pois tenho raízes aqui. Sempre pensei que não tinha mais ninguém no mundo. Descubro hoje que tenho uma família imensa. Descubro que tenho ainda avós, tios e primos. Não sei o que fazer. Não sei se volto agora ou se procuro por todos eles, inclusive pela senhora. Ficou ali no quarto com o retrato de Marta nas mãos.
Olhou para aquele rosto e imaginou o quanto ela havia sofrido por ele, sem que ele mesmo soubesse. Olhava para aquele rosto que parecia lhe sorrir. Sabia que havia sido domado muito por Paulo, mesmo à distância. Ouviu uma batida na porta. Disse: entre. A porta se abriu e por ela entrou Isaías. Ao ver Walter com o retrato nas mãos, perguntou: terminou de ler a carta? Sim. Quer falar a respeito? Pode imaginar que sim, Isaías. Estou em estado de choque. Sei disso, mas não seria melhor irmos para fora? Está já há muito tempo neste quarto. Acho que tem razão. Lá fora, respirando ar puro, talvez consiga colocar meus pensamentos em ordem. Isso mesmo, vamos. Walter acompanhou Isaías, levando em suas mãos o retrato de Marta.